Eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu, ou que, já caiu? Que caiu avião, e você já sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa em relação ao drama, né? Seria um desafio para você agora, por exemplo, fazer um papel dramático em televisão? Seria, mas se bem que eu acho a comédia mais difícil do que o drama. Eu continuo afirmando isso. É mais difícil você fazer alguém rir do que chorar, sem dúvida. Mas acho importante eu fazer um Brecht, eu fazer um Shakespeare. Claro que é importante. Só que ninguém entende, quer dizer, eu acho assim que o brasileiro, a crítica brasileira e os pseudos intelectuais brasileiros acham que o ator que faz musical e comédia é um ator menor. Eu não concordo com isso, absolutamente. Para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que as duplas não estão achando isso, elas estão super bem, não? Quem? As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim. Estou dizendo assim, uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não, a gente não tem que acabar com pensa essa bem uma pedestal. coisa, você como cidadão, nós temos preferências. É evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. Quintana, meu conterrâneo, dizia que o Paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Né? Se você está num local paradisíaco, em que não existe a percepção da lacuna, ele não seria notado. Não havendo latência, né? Não havendo o recuo, não haveria percepção. Então só há a ideia, retomando o Milton, aí, da noção do paraíso, porque ele foi perdido. Se ele não fosse perdido, nós não teríamos o desejo, como o Karnal estava lembrando agora. Por isso, acho que não há, de fato, uma elaboração, né? Nem na Bíblia judaica, nem na Bíblia cristã ou na literatura islâmica, de alguma coisa que faça um descritivo. Quase que Platão é mais específico, pré-cristianismo, em relação ao que seria, né, o lugar da ausência da verdade, do afastamento da fonte, né, da pureza, do que até, né, aquilo que, como lembraria o Pondé, né, a comunidade hebraica produziu, não é? Eu acho que a música é música, você tem o direito de ampliar. Se você tem capacidade de cantar, canta. Por que você tem que ser rotulada só uma coisa? Eu acho que o samba, na minha opinião, é a coisa mais linda que nós temos. É um poder, é rico, é maravilhoso, mas eu acho que nesse momento ele é muito mal produzido. Tá? A gente, graças a Deus, que tem o Zeca Pagodinho, que está aí fazendo que eu amo, tem o Jorge Aragão, que é meu afilhado, entendeu? Mas eu acho que a força do rock, o samba tem a mesma força. Se a gente pudesse fazer a garotada, trazer para a nossa juventude o que é o samba, para que eles, entendeu, entendessem a nossa cultura, maravilhoso. Eu não me incomodo com isso, não. Eu amo todo mundo, eles gostam de mim, eles sabem que eu sou assim mesmo e não vão mudar por isso, não. E acho que todos nós somos um pouco bundões,
Todos nós somos entramos um pouco na nossa zona de conforto e a gente está sempre lutando contra a gente mesmo, para a gente não parar, não se acomodar, não cristalizar numa posição, né? Eu estou sempre me interessando por diversos assuntos, estou sempre vibrando com assuntos múltiplos, então isso me ajuda a ficar sempre vivo, muito interessado. Eu sou um cara muito interessado em diversos assuntos, em pessoas e nas transformações que a gente está vivendo. Inovação que conecta. Bradesco. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu, ou que, já caiu? Que caiu e você sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas diversas plataformas digitais e pelo app Cultura Play. Uma série de inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal visa apurar se o Brasil enfrentou, em 8 de janeiro de 2023, e em eventos anteriores a ele, uma tentativa de ruptura institucional. As investigações, como tudo, dividem o país entre aqueles que apoiam as ações do STF e os que veem exagero ou mesmo arbítrio do Judiciário, sobretudo na atuação do ministro Alexandre de Moraes, que comanda a maioria das investigações. Nosso entrevistado de hoje está nesse segundo polo. Senador pelo PL do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aponta a perseguição do Supremo ao pai e à direita. No fim de semana, o assunto ganhou novos lances, com as investidas do bilionário Elon Musk contra Moraes e o STF, e a decisão anunciada de descumprir ordens da corte, que levou à inclusão do dono da rede social X, antigo Twitter, no inquérito das milícias digitais. Para tratar desse tema e também falar sobre a articulação para a direita nas próximas eleições e na de 2026, a oposição ao governo Lula e a inclusão do seu nome na investigação da chamada BIM paralela, entre outros temas, recebemos hoje no Roda Viva o senador Flávio Bolsonaro. Flávio Nantes Bolsonaro nasceu em 30 de abril de 1981 em Resende, no Rio de Janeiro. É advogado com especializações em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e em empreendedorismo pela Fundação Getúlio Vargas. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, sendo reeleito 3 vezes. Em 2018, venceu o pleito para senador. Já foi filiado ao PP, PSC, PSL, Republicanos, Patriota e atualmente está no PL. Para entrevistar o senador Flávio Bolsonaro, nós convidamos
Basília Rodrigues, analista de política da CNN Brasil. Bela Megali, colunista do jornal O Globo. Fábio Zanini, editor do Painel da Folha de São Paulo. Graciliano Rocha, editor do Núcleo Investigativo do UOL. E Roseanne Kennedy, colunista do Estadão. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, senador. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui essa noite. Boa noite, Vera. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, Basília, Rosiane, Bela, Graciliano. Uma honra ser aqui sabatinado pela maioria de mulheres nesse Roda Viva. Espero corresponder às expectativas de todos aqui, de quem nos assiste. Queria começar falando desse fato do fim de semana. O empresário Elon Musk devolveu ao X, antigo Twitter, alguns perfis que tinham sido banidos por ordem do STF. E também fez uma série de ataques à justiça brasileira e ao ministro Alexandre de Moraes. Essa postura recebeu elogios de expoentes da direita. Ao louvar uma conduta de alguém que diz que deliberadamente não vai cumprir uma decisão da justiça brasileira, algo que, no entender de especialistas, juristas, inclusive afronta a soberania nacional, a direita não está dando demonstrações de pouco apreço à divisão dos poderes, à Constituição e à democracia, senador? Isso não pode agravar a situação de alguns dos inquéritos que investigam justamente esses fatos? Não, de forma alguma. Vera, o que começa errado vai terminar errado. E não é porque é com Elon Musk agora. Isso está acontecendo há mais de 5 anos, com um inquérito totalmente ilegal, inconstitucional, imoral, que foi aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal para investigar determinada situação, deslocando o foro de qualquer cidadão brasileiro para o Supremo Tribunal Federal contra o que diz a Constituição. E é óbvio que ao longo do tempo isso vai criando uma série de contratempos, uma série de ilegalidades, uma série de arbitrariedades. E tudo que acontece no Brasil hoje, na internet, por exemplo, automaticamente é puxado para esse grande buraco negro, que é esse inquérito das fake news que começou e que dali se ramificou vários outros inquéritos, como esse das milícias digitais, em que agora o ministro Alexandre de Moraes acaba de incluir também o Elon Musk. Então, assim, não é uma coisa da direita contra o Supremo Tribunal Federal. Essa situação específica não tem nada a ver com a direita, com o bolsonarismo. A nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a defesa, sim, da liberdade de expressão. E acho muito grave, inclusive, o que veio à tona agora, com as trocas de e-mails dos advogados do Twitter, narrando como aconteceu essa conversa, essa suposta reunião lá com Alexandre de Moraes, junto com policiais federais, em que o que foi dito é que eles estavam sendo obrigados a retirar os perfis do ar, não com base na decisão, mas alegando para fora que isso seria uma violação às regras internas da própria rede social. Então, assim, mais uma vez, o que começou errado, a tendência é terminar errado. E o que a gente está defendendo não é nada contra o Supremo. A minha fala aqui hoje vai ser sempre no sentido de valorizar e de dar uma oportunidade, porque ainda dá tempo de o Supremo resgatar a credibilidade, a importância que tem, o papel que tem numa democracia, porque eu percebo que praticamente o ministro, a toda hora, pela sua postura exagerada, no meu ponto de vista, fora da lei, contraditória em vários momentos, contra os precedentes da própria Corte, acaba trazendo a Corte para um assunto que ela não deveria, estar se envolvendo. Nesse inquérito, o primeiro, que originou os demais, o inquérito das fake news lá de 2019, depois ele foi referendado pelo Pleno do Supremo. O senhor chamou de ilegal. O senhor acha que o Pleno referendou algo ilegal? Eu acho que sempre que você faz algo por alguma conveniência, olhando a capa de um processo, você está cometendo, no mínimo, uma injustiça. Ninguém sofre mais fake news nesse Brasil do que quem tem o sobrenome Bolsonaro. E nem por causa disso, o presidente Bolsonaro, nos seus 4 anos de governo, defendeu o fechamento de emissora, fechamento de rede social, enfim, qualquer tipo de perseguição política a adversários, usando o aparato público. E a percepção que grande parte da população tem hoje, Vera, é essa. Porque o tratamento que é dado para um político que é de direita é diferente do tratamento que é dado para um político de esquerda. Você pega ali declarações do Vadir Damus em 2018 dizendo que o Supremo tinha que ser fechado. O que aconteceu com ele? Nada. Você tem declaração do José Dirceu, após sair da cadeia, dizendo que o Supremo tinha que ter os seus poderes suprimidos. O Supremo não tinha que ser considerado um poder. O que aconteceu com ele? Nada. Tem reportagens... Foi preso, né? Foi preso algumas vezes. Depois, em função dessa fala que eu digo, de agressão, aí sim, direta, expressa ao Supremo Tribunal Federal. E eu sou testemunha ocular
de várias situações que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, em que ele, quase 100% das vezes, falava muito mais reagindo a algo que ele achava que estava sendo injusto contra ele e não fez nenhum ato. Me fala um ato do presidente Bolsonaro que foi de afronta à Constituição, afronta ao Supremo Tribunal Federal. Ele teve discussões ali em determinadas situações específicas em que ele pode ter exagerado numa fala ou outra, mas sempre defendendo aquilo que ele acreditava e sem tomar nenhuma medida que fosse contra a democracia. Zanini, por favor. Boa noite, senador. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve diversas vezes, fez falas duras, aí, ameaçando não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e em discursos. Isso são fatos que foram amplamente noticiados. Mas eu queria, a partir disso, insistir nesse tema do Elon Musk, porque o Elon Musk claramente está ameaçando descumprir uma decisão judicial ou decisões judiciais do Supremo. O senhor concorda que ele tem o direito, em algumas situações, de descumprir decisões judiciais? E mais do que isso, o senhor acha que esse caso do Elon Musk, pela repercussão toda que está dando, pode ser uma oportunidade para que se coloque algum tipo de limite, restrição à atuação do Supremo e num inquérito como esse, por exemplo, prazo definido, alguma mudança de regra? O senhor acha que pode ser uma brecha para que se discuta esse tema? Ou o contrário, a corte pode se fechar por estar sendo atacada de fora do país, né? Olha, Fábio, em primeiro lugar, só voltando aqui um passo na sua fala, né, o Bolsonaro não fez ameaças ao Supremo. Mais uma vez, se você pegar no histórico aqui, em 29 de abril de 2020, talvez das primeiras e mais vultosas interferências de um poder no outro foi quando, por uma decisão monocrática, um ministro do Supremo impediu que o então deputado delegado Ramagem assumisse a presidência, a direção-geral, melhor dizendo, da Polícia Federal. E os argumentos eram fake news, de que ele seria amigo dos filhos do presidente, que ele teria alguma forma de influenciar na Polícia Federal, o que é uma grande fake news. Hoje você tem, chefiando a Polícia Federal, um amigo pessoal do Lula e está tudo bem, não tem problema nenhum, mas é porque é o Lula. Né? Se fosse o Bolsonaro, teria problema. E, mais uma vez, quando eu falo aqui que começa errado, vai acabar errado, é porque a gente não pode partir para uma análise do que está acontecendo agora com Elon Musk sem analisar a origem desses inquéritos, que já não precisam ter sido extintos há muito tempo, Fábio. A jurisprudência pacífica do Supremo é que inquéritos abertos há 5 anos, automaticamente eles devem ser encerrados. Os habeas corpus que são impetrados na Corte, com base nesse fundamento do excesso de prazo para encerrar um inquérito policial em 5 anos, são sempre vitoriosos. É uma regra no Supremo. Por que é que não acontece agora com o inquérito das fake news, que ramificou todos esses, inclusive o das milícias digitais? E, assim, é uma coisa sem fim. Por isso que são apelidados de inquéritos do fim do mundo. Porque tudo o que acontece no âmbito da rede social já tem um ministro prevento para tratar disso. E qualquer coisa se encaixa ali. E agora, vamos partir para o caso específico do Elon Musk. É um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro, que usa a rede social dele. Hoje, se você vê no Twitter uma hashtag que está ali nos top trends, é exatamente criticando o Twitter, quer dizer, não tem uma censura, é aceita dentro do próprio aplicativo, milhares de pessoas se mobilizando, criticando aquela rede social. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, está tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias, né, pesadíssimas para a gente, acho que para o Elon Musk... Multas caso descumprisse alguma decisão judicial, e ele, de fato, depois liberou pessoas que têm decisão para não liberar. Como é que ele é o Minority Report agora, o Supremo Tribunal Federal? Tomar decisão com base no que você vai fazer no futuro? Isso está errado. A gente tem que voltar para a liturgia, o Supremo Tribunal Federal, Vera, tem que voltar a ser uma corte constitucional e não uma corte criminal, como está acontecendo agora. E, mais uma vez, a percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, e que está errado. Basílio. Senador, tudo bem? Obrigada pela entrevista. O senhor trabalha com a possibilidade do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ser preso e, em meio às investigações, ele teve o passaporte apreendido, tendo uma iminente prisão. O senhor acha que ele fugiria? Olha, não acredito. Em situações normais, não teria nem motivo para ele estar sendo investigado. As razões que levaram à inelegibilidade dele, por exemplo, são esdrúxulas. Uma reunião com embaixadores,
excesso de democracia ao bater o recorde no Guinness Book de pessoas em uma demonstração pacífica, pública, aberta na Praça dos Três Poderes em Brasília e em São Paulo, de apoio a um governo. Você normalmente vê as pessoas se mobilizando para criticar um governo, contra o aumento de passagem, contra o aumento do preço de alimento, enfim, contra a corrupção. Agora, a favor de um governo, é porque a percepção da população, ô Basília, é a de que está havendo uma perseguição. E a consequência óbvia disso, previsível disso, é o que está acontecendo agora. Aonde o Bolsonaro vai, ele é recebido, parece que é o Brasil chegando, né, campeão da Copa do Mundo em 2002. As pessoas sensibilizadas com ele, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, que fez o melhor que pôde pelo Brasil. Não tem desvio de corrupção, não teve desvio de corrupção no governo. O Brasil, mesmo com pandemia, bateu o recorde de 100 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Então, óbvio que a população compara. O que aconteceu com o governo que foi corrupto do Lula? Aconteceu isso. Com o Bolsonaro, olha o nível que está acontecendo de perseguição. Isso é uma perseguição. Não tem outra explicação para isso. E é óbvio que isso gera um inconformismo na população. E aí, eu quero aproveitar a sua pergunta, Basília, para falar um ponto importante. Porque ali, quando a gente respira o bastidor da política em Brasília, a gente se coloca no lugar, eu me coloco muito no lugar dos ministros. E não é possível que não haja humildade de reconhecer que hoje, se um ministro não pode ir numa padaria, ir passear com a família no exterior, sem ter alguém importunando, não é culpa do Bolsonaro. Não há um direcionamento de políticos de direita, de alguém da família Bolsonaro, para que as pessoas vão às ruas e cometam essa impropriedade. Eu acho errado fazer esse tipo de hostilização com pessoas públicas nas ruas, mas é a população reagindo ao que elas estão vendo das atitudes, dos atos dessas pessoas. Tem muita incitação via rede social e aplicativo mas você não pode também, atribuir né, isso, você não pode atribuir isso, Vera, ao bolsonarismo. Mas Ninguém são dá nos o comando, grupos ninguém dá o comando, bolsonaristas olha, vai, que essa incitação acontece. Não, mas quem dá o comando para a população ir até a casa de pessoas públicas e hostilizar é o Lula. Ele falou no começo do governo, olha, vocês têm que ir para casa, para a porta do deputado, da casa do deputado, para a porta da casa do senador e ter uma conversinha franca com ele, ou seja, incitando as pessoas a irem hostilizar uma pessoa pública por suas opiniões, palavras e votos. O que é diferente do que acontece com os ministros. E a partir do momento que o ministro, o Basília, se aventura a navegar na esfera política, ele tem que entender que ele também vai estar exposto às opiniões políticas dos brasileiros. Se ele se ativesse aos autos, tomasse as decisões ali de uma forma imparcial, porque quando a gente compara, a gente vê que não há imparcialidade, as consequências do que acontece são dos atos deles, não são nada direcionado da nossa parte. Eu converso muito, com vários parlamentares, inclusive, nesse debate de censura de rede social, temos que regulamentar a qualquer custo. As pessoas estão confundindo, acham que há um direcionamento, uma lavagem cerebral. Não, isso aí a gente não pode colocar a inteligência da população sob júdice. As pessoas têm noção do que é certo, do que é errado, e a nossa legislação já prevê a possibilidade de alguém responder criminalmente quando comete um crime de calúnia, por exemplo. E se a prisão vier? Não, Basílio, sinceramente, eu não acredito nisso. Não tem por que isso acontecer. Agora, no atual cenário, há essa especulação, porque parece que tem uma pessoa que tem a carta branca para fazer o que quiser, independente do que está escrito na Constituição, na legislação, o que está errado. O senhor falou que incitação contra o Supremo Tribunal Federal não partiu do bolsonarismo. Em 7 de setembro de 2021, então o presidente Bolsonaro, seu pai, fez um discurso aqui na Avenida Paulista, dizendo que não cumpriria ordens do Supremo Tribunal Federal. Ele recuou alguns dias depois naquela famosa carta que foi enviada ao Supremo. Isso não é incitar? Claro que não. Você lembra do contexto, né? Por que é que os atos foram feitos de uma forma tão espontânea e gigantesca na Paulista? Porque o Bolsonaro estava sendo vítima já de constantes interferências e que a população percebe como perseguição. Eu sou testemunha, o Graciela, eu estava junto com ele nas duas agendas, em Brasília e em São Paulo. Então, eu estava com ele antes... O tom subiu. Estava com ele antes, de um pro outro, durante Brasília, estava com ele dentro do avião, indo para São Paulo, com várias outras pessoas. Estava com ele do lado dele no palanque e ele estava muito tranquilo. Eu falava, não, eu vou passar o recado aqui para a população, vou demonstrar minha indignação, mas não vou chutar o balde. E lá em São Paulo,
quando ele vê a multidão, que a multidão estava pedindo por isso, estava clamando por isso. Mas isso tudo é convocado, né, senador? Não foi tão espontâneo, o ato foi convocado. Estava pedindo que ele tivesse uma atitude mais enérgica, estava pedindo que ele tivesse um discurso mais duro. Ele chamou o ministro de canalha. E ele não faria, mas é assim, ele é ser humano. Ele é presidente da República. Sim, mas ele, antes de tudo, é ser humano, Vera. Toda a pressão que ele sofreu esse tempo todo, todas as incompreensões que ele passou por esse tempo todo, uma hora explode, ninguém aguenta. Não tem ser humano que aguente. E, no meu ponto de vista, ele aguentou bastante. Ele fez todos os gestos possíveis e imaginários para que não se desgastasse, não se rompesse de vez uma relação institucional com alguns ministros do Supremo, porque ele sempre respeitou demais todos os poderes. E, naquele momento, né, respondendo aqui para a pergunta do Graciliano, ele realmente ele fez um desabafo. Mas qual foi a consequência prática disso? Ele, na sequência, ele se convenceu de que tinha dado um passo além do que ele, como presidente da República, velho, poderia ter dado, de exemplo que ele poderia ter dado, e as coisas tenderiam a voltar à normalidade. Mas só que me parece que as questões são levadas para o lado pessoal. Então, assim, você olha hoje um inquérito, não é uma apuração de possíveis crimes. É uma pessoa que usa aquele instrumento para investigar e tentar censurar e calar qualquer um que fale contra ele, tem uma opinião contrária a ele, que está, mais uma vez, isso está errado. Senador. Então, o senhor pintou ali um céu de brigadeiro do governo do seu pai, de respeito ao Supremo Tribunal Federal, amplo apoio popular, onde ele chega agora ele é recebido como uma estrela. Então, por que ele perdeu em 2022? E mais, as investigações da Polícia Federal mostram a articulação de um golpe de Estado para ele se manter no poder, com delação do Mauro Cid, que era o braço direito dele, com a confirmação de comandantes das forças que foram nomeados por ele, com documento de minuta golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, esses são os dois pontos que eu gostaria de entender. Por que ele perdeu e por que as investigações da Polícia Federal apontam para provas consistentes de que ele agiu para permanecer no poder. Ô, Bela, se eu quiser te vender um terreno na Lua agora, você vai aceitar? Você vai comprar? Você vai acreditar em mim? Não. Por quê? Porque isso é um crime impossível. Na faculdade de Direito, esse é o exemplo básico que um professor dá. Olha, quando é um crime impossível, não há crime, porque não tem um ser humano que vai acreditar que vai cair num golpe de eu querer te vender um terreno na Lua. Essa narrativa de tentativa de golpe no 8 de janeiro é um crime impossível. Como é que um presidente da República vai dar um golpe? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. 8 de janeiro aconteceu. Então, vocês querem me convencer de verdade que ia sentar uma daquelas pessoas que cometeram os atos de vandalismo na cadeira de presidente da República e ia começar a dar ordem a todo mundo cumprir. Não, ninguém acha isso, senador. Mas, e até essa articulação... Se tem um golpe de Estado, quem ia sentar naquela cadeira de ditador? Né? Não, essa articulação que eu digo... Eu vou chegar lá, Bela. Então, assim, não tem uma lógica em cima disso. Se você lembrar, olha como foi a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Seu pai não admitiu a derrota, inclusive o senhor tentou convencê-lo. Eu vou concluir respondendo também a primeira parte da pergunta. Eu quero responder essa última parte da sua pergunta. Então, é um crime impossível. Se vocês lembram, o presidente Bolsonaro, antes de deixar a presidência da República, ele, atendendo ao pedido do Lula, nomeou os 3 comandantes de força do Lula. O comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, escolhidos por Lula, foram nomeados ainda no governo Bolsonaro. Como é que alguém que quer dar um golpe vai trocar os comandantes de força, achando que em algum momento vai retomar o poder, vai ser o Estado? Uma outra pergunta aqui. Qual seria o meu papel nesse governo golpista? Eu sou senador da República, eu sou filho do presidente, eu ia querer ter um privilégio, Vera, de participar de um possível golpe desse. Qual o papel? Nenhum. Nunca houve essa conversa dentro de casa, fora de casa. O que se discutia... Os militares estão mentindo? O que se discutia, Bela, era o que apareceu agora, a tal da minuta de estado de sítio. Né? Como é que é o estado de sítio? O presidente convoca um conselho, nesse conselho participam ministros, participa o presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da oposição na Câmara, líder da oposição no Senado. Você imagina se o Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros sentado num conselho desse opinando sobre um possível estado de sítio. Para isso, eles vão sugerir algo ao presidente. O presidente manda para o Congresso Nacional que vai decidir se faz um estado de sítio ou não.
está muito, mas muito longe dele ter o domínio final de fato de ter pensado em iniciar um processo, se é que se discutiu alguma coisa. Nós estamos discutindo lá agora, Vera, a PEC para colocar um mandato de ministro do Supremo. Mas daqui a pouco a gente vai ser acusado de ser golpista, que nós queremos dar um golpe no Supremo Tribunal Federal. Não, isso está escrito na Constituição. Qual o problema de se discutir, se é que isso foi discutido? Eu vou responder essa primeira parte da pergunta, porque é que ele perdeu a eleição. Eu não vou nem tratar, Vera, dessa questão de urnas eletrônicas. Mas faço aqui uma ressalva que enquanto o TSE não colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando do resultado das urnas. Mas não quero tratar disso. Agora, é inegável o que aconteceu no processo eleitoral. O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições, ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula, de forma prévia, na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula ele é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, com Furnas, que é tudo fake news, é tudo discurso de ódio. A gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores. Mas e as medidas aprovadas no Congresso não pesaram? A gente não podia falar um monte, foi censurado de falar um monte de coisa. Vocês vão lembrar do radiolão. Aquilo que nós fizemos, pegamos uma empresa respeitadíssima no mercado, que faz levantamento de audiência, inclusive para várias empresas privadas no Brasil inteiro, para rádio, para televisão. Cabia a nós, partido, indicarmos os indícios que nós achamos que estavam burlando a equidade na competição no processo eleitoral. O que aconteceu quando nós pedimos que fosse investigado? Não só nega, como multa a gente. Quer dizer, será que se as pessoas tivessem acesso a essa informação e grande parte das propagandas eleitorais nossas não foi ao ar, coincidentemente, na região Nordeste, muitos eleitores teriam estado mais atentos e votado em Jair Bolsonaro. Mas o ministro Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações à época, fez a coletiva para falar desse caso e no dia seguinte pediu desculpas e voltou atrás. Ele ficou com medo de bancar o que ele tinha visto. E eu te falo mais. Ele tinha, sim, que ter insistido, não por birra, não para bagunçar processo, nada disso. Nós queríamos só que fosse investigado. A gente não teve o direito de apresentar indícios para que o maior interessado em combater uma fraude nas eleições, que sem dúvida alguma é o TSE, pudesse apurar para saber o que aconteceu. Nós não tivemos nem essa oportunidade. Então, assim, eu quero aproveitar para desfazer uma grande injustiça que acontece hoje, porque muitas pessoas botam na conta da deputada Carla Zambelli o Bolsonaro ter perdido a eleição por causa daquele fato que ocorreu 1 ou 2 dias antes das eleições. Isso. Te reafirmo aqui, a Carla sempre foi uma parlamentar 100% alinhada conosco, uma pessoa correta, uma mulher batalhadora, já passou por muita dificuldade na vida, uma das mais bem votadas do estado de São Paulo na história das eleições, e não foi isso que interferiu nas eleições. Indiscutivelmente, o processo eleitoral é que pesou muito mais nos resultados das eleições do que, sem dúvida, alguma fato isolada. Para a gente fechar a roda antes. Senador, sobre essa questão da Carla Zambelli, o próprio ex-presidente Bolsonaro já colocou isso na conta de Carla e se rejeitou e não aceitava esse contato com a deputada. Eu estou falando o seguinte, não foi isso que foi decisivo para o resultado da eleição. Eu acho que até ela se arrepende de ter tomado aquela postura, mas você não pode condenar a pena de morte uma pessoa por um ato isolado na vida dela, quando toda a história de vida dela mostra que ela é uma pessoa correta e que merece o nosso respeito. Agora, deixa eu fazer a pergunta, só porque eu tinha que pegar a abordagem. Eu queria voltar à questão do Elon Musk, porque é o seguinte, de fato, a direita, de uma forma geral, tem utilizado muito o discurso de Elon Musk e endossado esse discurso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um histórico de Elon Musk aí que suspende jornalista que acompanha o trabalho dele e que é crítica ao trabalho dele, colocou ali como sócios sauditas, que a gente sabe do histórico de perseguição, inclusive de morte também a opositores. Já disse, tem uma frase dele que é: nós podemos dar um golpe onde quisermos. A minha questão e a minha pergunta para o senhor é liberdade de expressão por conveniência, qual é o papel de Elon Musk para poder defender a bandeira de vocês da direita no Brasil? E outra coisa, ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane,
numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero, né, que o presidente do Senado faça, busque o presidente do Supremo Tribunal Federal, tenha uma conversa franca de olho no olho, porque o Brasil está cheio de problema e não dá para a gente continuar usando o aparato estatal para promover uma destruição de reputação de uma pessoa honesta que chama-se Jair Bolsonaro. E nessa situação do Elon Musk, Rosiane, acontece que na cabeça do Elon Musk, eu imagino, ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada, como deveria ser aqui também no Brasil. A gente não tem a primeira emenda, né? Não tem se você chegar num discurso do Trump hoje, ele chega com a camisa escrita assim, ó, I won and you know. Eu ganhei, eu venci e você sabe. E não é acusado de golpe, de querer... enfim, ele tem o direito de se manifestar conforme o que ele pensa. Se é isso que o Elon Musk pensa, também é o que pensam milhões de brasileiros. A gente não pode querer censurá-lo em função disso, é a opinião dele. Agora, se ele cometeu algum crime de calúnia, algum crime contra a honra de alguém, a legislação hoje tem os seus mecanismos para que sejam tomadas medidas contra ele. E se discute hoje que se demora muito, porque a rede social é muito dinâmica, ao invés de discutir censura, o PL 2630, que é um projeto, o PL da censura, vamos discutir os prazos para que essas ações judiciais sejam iguais aos da Justiça Eleitoral, por exemplo, que com 24 horas, 48 horas para a pessoa explicar, remover, tirar do ar. E o que a gente vê é o contrário, é uma canetada cada vez mais agressiva e mais fora do amparo legal. A gente vai voltar... Peraí, a gente vai voltar a todos esses assuntos, mas eu preciso fazer um intervalo. Não sai daí que a gente volta já já com Roda Viva com o senador Flávio Bolsonaro. Inovação que conecta. Bradesco. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu, ou que, já caiu? Que caiu e você sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa em relação ao drama, né? Seria um desafio para você agora, por exemplo, fazer um papel dramático em televisão? Seria, mas se bem que eu acho a comédia mais difícil do que o drama. Eu continuo afirmando isso. É mais difícil você fazer alguém rir do que chorar, sem dúvida. Mas acho importante eu fazer um Brecht, eu fazer um Shakespeare. Claro que é importante. Só que ninguém entende, quer dizer, eu acho assim que o brasileiro, a crítica brasileira e os pseudos intelectuais brasileiros acham que o ator que faz musical e comédia é um ator menor. Eu não concordo com isso, absolutamente. Para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que as duplas não estão achando isso, elas estão super bem, não? Quem?
As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim. Estou dizendo assim, uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não. A gente não tem que acabar com pensa bem uma pedestal. coisa, você como cidadão, nós temos preferências. É evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. Quintana, teu conterrâneo, dizia que o Paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de Paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de Paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no Paraíso, ele não seria... Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. Senador, só para a gente situar, o senhor falou que não houve atos de ataque a ministros do Supremo, nem de incitação e nem nada que provasse que houve uma tentativa de golpes de Estado. Mas na Operação Tempus Veritate, a gente viu a íntegra de uma reunião ministerial ocorrida ali já durante a campanha eleitoral de 2022, em agosto, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros, como o general Augusto Helena, voltam a questionar a legalidade das urnas eletrônicas, a sua segurança. Se fala literalmente em virar a mesa e fazer alguma coisa antes das eleições. Pergunto para o senhor, isso não mostra, no mínimo, um favorecimento eleitoral, uso do aparato de Estado para favorecimento eleitoral e, no limite, a discussão de medidas atentatórias ao processo democrático? De forma nenhuma, Vera. O contexto do que aconteceu nessa reunião era sempre, óbvio, o presidente Bolsonaro, já que houve abertura para que as Forças Armadas, né, colaborassem com o aprimoramento, a transparência, a segurança das urnas eletrônicas, que as informações chegassem até o TSE. A virada de mesa, no sentido figurado que eu entendo que ele fala, é de convencimento de havia necessidade de você garantir para o homem médio, como nós dizemos, que tivesse a tranquilidade de saber que o voto dele está indo para a pessoa que ele escolheu. E, mais uma vez, enquanto não houver um aprimoramento disso, haverá sempre brasileiros desconfiados disso, do resultado das urnas eletrônicas. Então, tudo que nós queremos, se o TSE tivesse nos ouvido lá atrás, eu acho que 99% dos problemas não teria acontecido. O senhor foi eleito na urna eletrônica, seus irmãos foram eleitos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Mas há uma desconfiança que existe exatamente no tocante a presidente da República ou em casos pontuais. Mas eu não quero desconfiança do senhor, né? Porque a população tem essas confianças. Olha só, Fábio, eu não vou ficar entrando aqui no mérito dos indícios que nós enxergávamos na época, isso é a página virada. Não adianta mais ficar discutindo isso daqui, que vai dar pano para manga para não acontecer nada. O que eu estou dizendo é que, se houvesse, por exemplo, não tivesse havido ali uma ingerência, até na época de ministro do TSE, ir para dentro do Congresso, trabalhar contra aquela questão do voto impresso, né? Você se lembra? Nós não teríamos problema nenhum, não teria existido o 8 de janeiro. Ia ser igual no Paraguai, onde a eleição acontece com um voto eletrônico, com um comprovante ao lado, e que se apura no mesmo dia e ninguém questiona. O senhor acha que o Paraguai é modelo de democracia para o Brasil? A gente tinha que ter mais humildade de reconhecer e de analisar como são as eleições em outros locais. Paraguai, na Venezuela. A Venezuela agora está fazendo as votações que nenhum nem outro com são voto parâmetros. impresso, num contexto em que a democracia é atacada de uma outra forma ali, porque obviamente ele tira todos os concorrentes com mais chance do páreo, não permite nem que se registre a candidatura deles. Então, óbvio que ali há um ataque, né, um desrespeito completo ao Estado Democrático de Direito. Mas nessa reunião ministerial que a Vera citou e que aparece na investigação da Polícia Federal, o ministro da Defesa à época, o Paulo Sérgio Nogueira, ele deixa claro que existia uma pressão das Forças Armadas junto ao TSE para conseguir fazer uma manipulação desses estudos e fazer a pressão do tribunal em relação às urnas. Então, já existia uma politização do tema para criar um ambiente ruim e aí o questionamento da vitória do Lula se ela se concretizasse. O Bolsonaro já fala de um processo eleitoral mais seguro e transparente desde 2000
12, se não me engano. E o que faz o senhor acreditar que a gente não tem um processo? Olha, mais uma vez, eu não estou nem entrando no mérito da urna eletrônica, né, se a gente pode confiar ou se não pode confiar. Eu estou dizendo o seguinte, por mais que eu acredite, você acredite que o resultado foi aquele que manifestado pela maioria da população, enquanto tiver uma parcela gigantesca da população desconfiada disso, é obrigação da Justiça Eleitoral promover algo que dê essa segurança para o Mas você concorda que cria-se um falso problema para a população ficar com a pulga atrás da orelha e aí se cria uma obrigação da Justiça, que ela inclusive cumpriu, chamou os militares para dentro da comissão, fez vários testes de integridade. Mas não tinha autonomia, você vê que os militares levavam as coisas, era tudo ignorado. Mas é a atribuição dos militares fazer isso. Os prazos não eram dados para que se investigasse a fundo aquilo tudo. Se você pegar lá em 1999... Aquilo tudo que é nada, senador. Sim, mas se você pegar desde 1999, quem é que desconfiava disso tudo? O PT. Aí, a partir de 2002, eles estão no governo, não desconfia mais. Eles perderam 4 eleições, 3. Qual o problema de se garantir eleições mais seguras e transparentes? Isso aqui acaba, quem está nos assistindo percebendo, por que essa resistência tão grande em fazer algo mais seguro e transparente? Não acho que houve, senador. Todo mundo foi chamado para dentro da comissão. Houver essa resistência é que acaba gerando a desconfiança na população. Não é a insistência, eu acho. E além, não vamos analisar isso isoladamente. Como eu falei aqui, o processo eleitoral todo não foi um processo parcial. Não foi um processo equilibrado com Lula e Bolsonaro. Não foi. E todo mundo percebeu. No íntimo, todo mundo sabe que não foi. O senhor acha que havia motivo para debater estado de sítio? O senhor falou que a minuta poderia debater um estado de sítio que está na Constituição. O senhor acha que havia motivos para se debater decretação do estado de sítio? Mais uma vez, seguindo a Constituição? Se houve a discussão disso, qual o crime, qual o problema? Mas o senhor acha que é um tema? 4 anos de governo Bolsonaro, qual foi a tentativa de golpe que houve? Essa suspeita, né, essa manipulação da opinião pública de que Bolsonaro, se fosse eleito lá em 2018, 2017, se fosse eleito e implantar uma ditadura militar, você vê que a realidade se impõe, Vera. Então, o que ele O presidente passou 4 anos aqui, sempre respeitou a Constituição, nunca, fala um ato do presidente Bolsonaro fora da Constituição, acabou o governo, ele foi resignado para fora do país. Mais uma vez aqui, assinando, nomeando os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica do Lula. Como é que alguém que quer dar um golpe vai pegar os comandantes das Forças Armadas? Não tem lógica. Por isso que eu falo que não para de pé, que é o crime impossível, Basílio. Entendeu o que eu estou falando? Senador, essa questão do crime impossível, ela vira crime impossível depois que o comandante da Aeronáutica e do Exército refugam, segundo o relato do Mauro Cid. Essa narrativa que está sendo colocada, que a gente nem acesso aos autos os advogados conseguem ter para saber se é isso mesmo. Vou te dar um outro exemplo. Não, mas o Mauro Cid, que papel que ele joga nisso? Ele é confiável, ele é um traidor? Não, eu vou te responder, só para fechar esse raciocínio. Quantas vezes aparece a palavra golpe em todos os depoimentos de quem foi visto nesse inquérito? 0, nenhuma. Nenhuma vez aparece a palavra golpe. Essa é uma narrativa criada pela grande mídia. E você vê naqueles áudios vazados do Cid, aquele Cid, eu acho que é muito mais verdadeiro do que o Cid que coloca as coisas no papel. Até porque nesses áudios ele fala que estão colocando no papel coisas que ele não disse. Isso é gravíssimo, Graciliano. Isso ele volta gravíssimo. atrás, né, senador, no dia seguinte. Sim, mas é óbvio, o advogado chega e fala, você vai se ferrar. Se ferrou, voltou para a cadeia, de uma forma injusta. Os comandantes lá da Aeronáutica e do Exército que corroboram, eles estão mentindo, eles vão voltar atrás? Não corroboram. Eles estão, o que eu estou sabendo pela imprensa é que eles disseram que isso foi discutido lá. Mais uma vez, o estado de sítio, eu já falei aqui no outro bloco. E que só o almirante Garnier olha só, se a gente aqui, olha só, vamos combinar o seguinte, vamos enforcar o Fábio. Então, nós dois temos a ideia, vamos enforcar o Fábio. A gente vai lá e compra uma corda, deixa a corda guardada lá em casa. E daqui a pouco, quer saber, cara, maluquice isso, vamos deixar isso para lá, vamos tomar conta da nossa vida. A gente tentou cometer algum crime? Mas isso aí minimamente é aberto à discussão, né? Porque tem um chamado... cogitou, mas desistiu. Tem um exemplo drástico, assim, para que todo mundo entenda. Porque, Basília, para um crime ser tentado, mas a pessoa tem que ter tentado... Podem ser atos preparatórios de um crime, né? Pois é, é isso que eu quero falar. Alguma causa maior do que a vontade de quem cometeria esse crime tem que impedir eles de cometer esse crime. Olha só, nesse exemplo que eu te dei, a Polícia Federal chegou lá, nós fomos lá para enforcar o Fábio e, por algum motivo, né, acabou a gasolina do carro, algo contra a nossa... Não aconteceu. É diferente do que está sendo acusado, essa tentativa de golpe, porque se você discute alguma coisa, você
ignora aquilo, deixa aquilo de lado. Não teve preparação, não teve tentativa, Senador, não teve ato então, preparatório, não teve nada. O que Bolsonaro quis dizer naquela reunião quando conclamou ali ministros, comandantes e pediu providências antes do resultado das eleições, antes de que alguma coisa acontecesse? O que poderia ter sido feito? Ele queria tecnicamente, Basília, convencer a corte de que era possível ter mais camadas de segurança nas urnas eletrônicas. Qual o crime nisso, meu Deus do céu? Alguém está sendo punido, está sendo investigado porque queria mais transparência e segurança nas urnas. Senador, agora há pouco o senhor falou sobre a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, né? Ele não passou nem a faixa presidencial para o presidente Lula. E agora, no mês de fevereiro, sei lá, em dezembro de 2022, viagem, inclusive, na qual antes ele tinha enviado todo o dinheiro lá para os Estados Unidos. O dinheiro dele, todos os recursos que ele tinha. Agora, em fevereiro, a estadia dele na Embaixada da Hungria. A minha questão para o senhor, por mais que já tenha dito, não pense em fuga, isso vocês vêm alegando. A questão é, pense então em pedir, por exemplo, algum refúgio político, um asilo político, a família considera essa hipótese? Rosiana, se tem alguma coisa que o Bolsonaro não pode ser acusado é de estar se escondendo. Olha o que ele está fazendo pelo Brasil inteiro. O que é que justifica ele ter ficado tanto tempo fora, por exemplo, na época dos atos de 8 de janeiro, hein? Eu tinha dado uma resposta, né, Bela? Inclusive, eu quero aproveitar para corrigir, porque ela me mandou uma pergunta na época se eu sabia antes que ele tinha ido dormir lá, né? E o senhor me falou que soube da pernoite. Eu tinha entendido se eu tinha conhecimento das imagens. Que foi no dia que as imagens vazaram, eu questionei para o senhor, né? Não, ele chegou, então, assim, só para corrigir, fazer justiça, que a falha foi minha, eu entendi errado, te respondi errado. Ele tinha me dito, muito tempo depois, que tinha dormido lá. Mas, sinceramente, eu ignorei. Porque, assim, e qual a justificativa dele para o senhor para dormir lá 2 noites, sendo que 4 dias antes o passaporte dele tinha sido apreendido pela Polícia Federal? Não quero ficar conjecturando o que ele foi fazer ou não foi fazer. O fato é que se ele quisesse ir lá pedir um asilo político, ele tinha ficado, né? Então, a partir do momento que ele me conta isso, se não me engano, foi lá em Mambucaba já, que ele tinha passado 1 noite ou 2 noites lá na embaixada. Eu pensei, bom, tá bom, você passou lá, está aqui agora, tá em Angra dos Reis. Bom, então, mas se quisesse pedir asilo categoricamente que ele vai pedir asilo numa embaixada? Não, claro que não tem essa história, Fábio. Nenhuma possibilidade. Porquê. Olha o que ele está fazendo pelo Brasil, arrastando gente Brasil afora. Ele está mostrando ali o carinho que o público do brasileiro tem com ele, do reconhecimento do bom presidente que ele foi. Não tem esse papo de fugir, de pedir asilo. Senador, mas o que ele foi, afinal de contas, o que ele foi fazer? Dentro da embaixada da Hungria, por 2 dias, chegou com travesseiro. Era carnaval, hein? Isso que eu ia falar aqui, Basília tocou no ponto que eu ia chegar. O que é assim? O que o senhor imagina? Quando você viu a Polícia Federal trabalhar no carnaval, assim, de segunda, de terça-feira, na quarta-feira de cinzas... Assim, tá bom que o que está acontecendo hoje é uma coisa fora da curva. A gente vê o funcionário público da Suprema Corte trabalhando domingo, sábado. É uma coisa atípica, vamos dizer assim. Não está errado, não, tá? Não é uma crítica, não é nenhum ceticismo. Então, mas, assim, a gente vê que, normalmente, se houvesse uma preocupação dele de ser preso... ele num feriado. A prisão dos assassinos da Marielle foi num domingo, por exemplo. Pois é, mas situações atípicas... O que ele foi fazer lá? Não, olha só, ele não fala para mim, não falou para a imprensa. Acho que nem para a mulher dele ele falou que ele foi fazer lá. Mas ele, assim, ele tem um super relacionamento com um monte de gente no mundo afora. Ele construiu uma relação pessoal, inclusive, com o presidente da Hungria, sempre foi muito bem tratado por embaixadores, com o presidente de Israel, com o presidente da Argentina agora, com o ex-presidente dos Estados Unidos. Mas ele é uma pessoa querida. 2 noites na embaixada, chegou com ele estava sozinho. O que tem para fazer no carnaval em Brasília? É bloco de rua que ele não curte. Porque o carnaval... Vai ficar em casa, culpa de acho que a Michelle estava viajando. O senador, o argumento de que ele foi conversar... O argumento de que ele foi conversar assuntos de interesse dos 2 países, Hungria e Brasil, não lhe convence, então? Pode ser que sim. Eu acredito que pode ser que sim. E o Carlos contou que foi fazer lá, visitando o pai? O Carlos falou que teve em Brasília... visitando a filha dele, que mora com a mãe em Brasília, e soube que o pai estava lá, passou, ficou algumas horas e foi embora. Eu fico imaginando os húngaros, né? Eu fico imaginando os funcionários da embaixada devem ter ficado confusos, mas voltando aqui para outros assuntos. O senhor acha que... O senhor tem falado aí da inelegibilidade do ex-presidente e que ela é injusta, e eu queria saber se já tem recurso pronto e no que vai se basear esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso. Olha... Eu não estou acompanhando a defesa técnica dele no TSE, né, mas está muito bem entregue nas mãos dos advogados. E, obviamente, tem infinidade de pontos a serem questionados.
dessa decisão, no meu ponto de vista, esdrúxula, sem pé e nem cabeça. Agora você vê como é que as coisas vão acontecendo, né? Só fazendo um link com o que o próprio ministro Alexandre de Moraes está fazendo com relação a Elon Musk, vinculando o uso do Twitter e redes sociais já a uma coisa premeditada com o 8 de janeiro. É uma confusão de assuntos, acho que é tanta coisa ali na mão dele para tomar decisão, para tomar conta, que acaba se perdendo um pouco na narrativa. Ele remete o Twitter a ser usado pelo Elon Musk, numa época que o Twitter nem era dele. Se não me engano, foi em outubro de 2022 que ele adquiriu essa rede social. Portanto, e ele faz menções na sua decisão a fatos de 2020, 2021, como se querendo justificar que o Twitter é usado com essa grande estratégia de manipulação de mídia, de discurso de ódio e de fake news. Então, senador, no bloco anterior o senhor falou do Trump, né? Queria perguntar para o senhor qual é, em uma eventual vitória do Trump em novembro, qual é o impacto político que isso vai ter para a direita brasileira, de maneira mais geral, e mais especificamente para o ex-presidente Bolsonaro, em termos de mudança de clima político, injeção de ânimo, problema para o governo Lula, por exemplo. Esse é um tema que vocês acompanham de perto, estão torcendo muito pela vitória do Trump, obviamente, né? Qual é o impacto real que isso pode ter para a direita brasileira, para o bolsonarismo? Nós estamos torcendo para o Trump e grande parte dos democratas lá também, porque ninguém aguenta o Biden, né? Afundando os Estados Unidos de uma forma, está conseguindo afundar a grande potência mundial. Eu vou te falar uma coisa aqui, A economia americana vai relativamente bem, né, senador? Não está mal. Não, mas não é isso você que percebeu explica. que o mundo deu uma descontrolada quando o Biden assumiu? Então, assim, tem muito rótulo que se coloca em cima do Trump, né, que mal ou bem era um cara que mantinha um certo convívio mundial, que não acontece hoje em dia, está tudo descontrolado. Né? E, enfim, os Estados Unidos podia estar muito melhor se estivesse na mão de outras pessoas que não fossem o Biden. Acho que é por isso que o Trump está tão bem avaliado lá. Mas eu quero te fazer quero que você me acompanhe no raciocínio aqui, Fábio. Isso é coisa que eu penso, tá? Ninguém me contou isso. A minha leitura do que pode vir a acontecer, e mais uma vez aqui, eu acho que é uma oportunidade que o Supremo tem de buscar finalmente, de verdade, alguma normalidade no nosso Brasil. Por quê? Você vai se lembrar que o governo Biden, o governo de esquerda, impôs sanções às empresas venezuelanas, um governo de esquerda, em especial na área petrolífera, argumentando que lá a democracia não existe. Tanto é que em dezembro do ano passado, se não me engano, o próprio presidente, o ditador da Venezuela, solta 10 americanos presos injustamente e cerca de 28 venezuelanos para que houvesse o início da interrupção das sanções a essas empresas. E agora, já também recentemente, o próprio Biden já disse, olha, se a democracia não for normalizada aí na Venezuela, nós vamos voltar com as sanções a empresas petrolíferas venezuelanas. Deu prazo para até abril desse ano. Caso a Corina Machado não seja autorizada a concorrer nas eleições da Venezuela. Por que eu faço esse paralelo? Porque não tem dúvida de que o que está acontecendo no Brasil e essa situação com Elon Musk colocou um holofote do mundo em cima de nós brasileiros aqui, o que está acontecendo, não é normal. Não é, a gente não pode achar que é normal o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que defender a nossa democracia e com o Elon Musk próximo ao Trump como ele é, e no caso do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, eu acho que há uma possibilidade real de sanções como que eu acho que estão sendo impostas à Venezuela, sejam impostas também a algumas empresas brasileiras. Você acha normal que um bilionário com vários interesses comerciais dite o que um governo de um país vai fazer de sanções em relação a outro? Vera, por muito menos. O senhor está comparando o Brasil com a Venezuela em termos de democracia? Mas o senhor defenderia de sanções do Trump contra o Brasil? Algo que prejudicaria economicamente o Brasil, por exemplo? Não estou defendendo isso. Eu estou falando que na minha leitura pode acontecer. Não só eu vou torcer contra o meu país, contra as empresas brasileiras? Claro que não. É uma preocupação que eu tenho, que o Supremo também deveria ter, como eu falei, nessa autorregulação entre eles, de botar um freio. Qual a comparação possível entre um ditador que se perpetua no poder e um governo que acabou de ser eleito, senador? Vera, o que está acontecendo, né, com esses inquéritos todos, e aí no momento que ele atrai o Elon Musk para esse inquérito, eu não estou defendendo que ele descumpra a decisão judicial, está errado.
está descumprindo, ele tem que sofrer as punições, né, as sanções ali, mas dentro do devido processo legal. 2 ministros do Supremo nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro têm corroborado muitas das decisões desses inquéritos. Sim, mas assim, porque foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele é assessor do Bolsonaro, não é. E não tem que ser. Não, mas estou dizendo que ele está votando, eles estão votando a favor. Estão certos ao tomar algumas decisões em conjunto. Agora, nesse momento, a gente percebe que houve, sim, um fortalecimento de um ministro. A corte fala assim, ó, vai tocando. Só que chega uma hora que a coisa chega num ponto tão drástico, e o que eu estou falando é isso, a minha preocupação de a eleição do Trump influenciar aqui no Brasil de alguma forma, com sanções que possam ser impostas aqui, com a percepção de que a democracia não é plena no Brasil. Acho que a democracia não vai ser plena nos Estados Unidos, mas a gente volta a esse assunto logo depois do intervalo. Vou voltar, vou deixar o senhor falar. Inovação que conecta. Bradesco. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu, ou que, já caiu? Que caiu e você sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa em relação ao drama, né? Seria um desafio para você agora, por exemplo, fazer um papel dramático em televisão? Seria, mas se bem que eu acho a comédia mais difícil do que o drama. Eu continuo afirmando isso. É mais difícil você fazer alguém rir do que chorar, sem dúvida. Mas acho importante eu fazer um Brecht, eu fazer um Shakespeare. Claro que é importante. Só que ninguém entende, quer dizer, eu acho assim que o brasileiro, a crítica brasileira e os pseudos intelectuais brasileiros acham que o ator que faz musical e comédia é um ator menor. Eu não concordo com isso, absolutamente. Para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que as duplas não estão achando isso, elas estão super bem, não? Quem? As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim. Estou dizendo assim, uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não. A gente não tem que acabar com pensa bem uma coisa, você como cidadão, nós temos preferências. É evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. Quintana, meu conterrâneo, dizia que o paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. O senhor quer terminar alguma coisa sobre o Trump? Rapidamente.
Só para acabar a comparação, a minha preocupação, não da minha torcida, a minha preocupação com o que pode acontecer com a eleição do Trump nos Estados Unidos, em referência a olhar aqui para o Brasil e enxergar que não temos uma democracia aqui e, a partir daí, começar a impor sanções ao governo, às pessoas, às empresas brasileiras. Então, acho que a bola está com o Supremo para, de fato, pacificar esse país. Senador, diga, Rosiana, vai você. Era sobre eleições, pensando já em eleições presidenciais e essa possibilidade Brasil. E inelegibilidade de Jair Bolsonaro, como está hoje posta pelo Tribunal Superior Eleitoral. O senhor entrou para a política, obviamente, pelas mãos do seu pai. Já falou publicamente que lá na época da escolha do André Mendonça para o Supremo, ele chegou a sondá-lo para uma vaga no STF, e é o filho 01. Não seria o caminho natural ser o herdeiro dessa política bolsonarista para ser lançado à presidência da República? E pergunto isso para saber, o senhor não teria esse interesse? Por que não é seu nome cogitado? E assim, quem é esse herdeiro? É a Michele? É o Tarcísio? Para ser candidato a presidente da República, no caso de não ser o Bolsonaro? Olha, eu não tenho essa ambição. Eu me encontrei no Senado Federal, eu faço o que eu gosto, o que eu sei fazer, que é a política dentro do Poder Legislativo. Eu acho que eu posso contribuir demais com um governo de direita, que eu não tenho dúvida que vai voltar ao Brasil a partir de 2027. E os nomes que surgem aqui, eu sempre faço a ressalva, né? Todo mundo tem feito, está longe ainda. Eu digo o seguinte, né? Só o Senhor é Deus. E enquanto houver recurso nos órgãos do judiciário superiores, eu acredito que essa situação do presidente Bolsonaro possa se reverter. Se reverteu a do Lula, né, que estava preso e foi tirado da cadeia para concorrer e disputar uma eleição, ainda mais uma pessoa que não fez absolutamente nada de errado, não cometeu nenhum crime. E por muito menos, Rosiane, o Moro foi declarado suspeito para julgar os casos do Lula, acusado de combinar, inclusive, coisas com o Ministério Público, né? E quando a gente olha para o caso concreto do presidente Bolsonaro, Rosiane, a gente vê que oficialmente o ministro não só ele ignora o Ministério Público, né, que é o autor legítimo das ações penais. Não, o Ministério Público está endossando várias dessas decisões. Ele investiga, ele é a vítima, ele é o autor, que é tudo numa pessoa só oficialmente. Então, assim, só para a comparação que eu quero fazer é essa, Vera. Se o Moro, por muito menos, foi declarado suspeito, quem garante que em algum momento também esses processos não vão ser anulados também? Mas existe, por que nenhum dos filhos ser esse herdeiro? Olha, ele nunca me propôs isso. Eu não tenho essa pretensão. Mais uma vez, ele é o dono da franquia, né? Então eu faço sempre o que ele mandar eu fazer, né? E acredito muito na sensibilidade, na visão de política futura que ele tem, que eu acho que é inigualável. Ninguém no Brasil tem essa percepção, né, de vários passos na frente de nós aqui, pessoas que não temos esse senso tão aguçado. E assim, os nomes que se colocam são pessoas experimentadas. Se acontecer do presidente Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade dele, o nome que ele apontar lá na frente vai ser o meu nome também. Senador, só para a gente fechar o capítulo investigações, antes de se aprofundar mais na política, numa das mais recentes fases do chamado inquérito das fake news, apurou-se a existência de uma ABIN paralela. E uma das citações da Polícia Federal é que esse aparato teria sido usado para fornecer subsídios à sua defesa naquela investigação de rachadinha feita no seu gabinete da Alerj, que acabou sendo arquivada pelo STJ e até o próprio Supremo Tribunal Federal votou nesse sentido. A sua advogada, na ocasião, chegou a dizer que recebeu relatórios da mão do então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Vera, a minha questão ela foi discutida no âmbito processual. E o que dizem que tinha nesses relatórios eram questões de mérito. E nunca teve nenhum tipo de interferência, de ajuda de ABIN no meu processo, nada, absolutamente nada. Então, assim, nem seria algo imprestável para a minha defesa se o conteúdo daquilo que veio à tona pela imprensa for aquele mesmo. Totalmente imprestável, inútil para a minha defesa. O próprio presidente Bolsonaro reclamava muito da ABIN, dizia que não tinha os instrumentos ali, não trazia nenhuma informação relevante para que o presidente da República tomasse decisões. Inclusive, tem publicamente em algumas audiências que vieram à tona, ele reclamando disso. Ele disse que a dele funcionava melhor, a minha ABIN funciona melhor. Ele diz que ele tem alguns contatos, algumas fontes que ele confia mais do que a ABIN trazia para ele. Então, assim, essa é uma outra investigação que já era para ter sido encerrada há muito tempo, que não tem absolutamente nada. O que tem que ser investigado não é o Ramagem, não sou eu, não é o vereador Carlos, porque não tem elementos para isso dentro do que
foi mostrado na investigação até agora. O que tem que ser investigado, que é o que eu acho que acontecia, era um pequeno grupo de marginais dentro da ABIN que usava alguns instrumentos que existiam ali para vender dossiês e informações contra algumas pessoas que contratavam os serviços das pessoas ilegalmente. Isso tem que ser criminoso, isso tem que ser punido. Então, o foco tinha que ser esse. E o que o Gustavo Bebiano dizia quando ele falava na existência de uma ABIN paralela que teria sido criada, inclusive por inspiração do vereador Carlos Bolsonaro? Isso aí é narrativa total, fake news 100%. 100% fake news, não tem nada demais ali, nada, absolutamente nada. Tá certo. Mais uma vez, a gente tinha que ter um foco ali, porque isso não pode acontecer dentro de uma agência que tinha, assim, que ter a sua importância. E toda essa polêmica que acontece, é bom a gente lembrar, velho, eu acho que a gente tinha que ter vergonha de assumir publicamente que o aparelho que a ABIN tinha lá para fazer a investigação era de georreferenciamento, ou seja, a informação máxima que um aparelho, um equipamento, não sei, um programa desse trazia, era onde estava o celular de determinada pessoa. E com uma margem de erro, sei lá, de 100, 200 metros. E o que você faz com a informação? O Flávio Bolsonaro hoje está sendo monitorado pela ABIN e ele está no programa Roda Viva, em São Paulo, na TV Cultura. O que você faz com essa informação? Então, com vários outros celulares aqui no entorno, é totalmente inócuo, uma perda de tempo isso tudo. Mas, coincidentemente, né, o delegado Ramagem é o nosso pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Talvez por isso tenha se dado uma atenção tão especial para uma situação que, mais uma vez, é um crime que não existe. Aberta a roda. Senador, por favor, o senhor nos últimos anos teve um aumento patrimonial considerável. O senhor comprou uma mansão em Brasília. Antes disso, o senhor tinha comprado, negociado diversos imóveis no Rio de Janeiro, alguns em dinheiro vivo, inclusive. E o senhor atribui grande parte desse aumento patrimonial à sua atividade como advogado, salvo engano. O senhor chegou a declarar que exerce a profissão de advogado também, além da de senador. Eu queria perguntar assim, da onde vem esse aumento patrimonial e que o senhor desse detalhes dessa sua atuação como advogado. Quem são seus clientes? O Fábio, onde é que é o seu escritório? Em que momento que o senhor advoga? Eu te agradeço a pergunta, porque assim, é importante sempre esclarecer, apesar de eu ter falado várias vezes, já é um programa que eu acho que vai ter uma grande repercussão. Esclarecer isso. Meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. O que eu coloquei não comprei dinheiro do imóvel em espécie, o que tem nas escrituras que tinha na época é que você coloca que comprou em moeda corrente. Não. E moeda corrente é TED, PIX. Hoje em dia mudou-se a nomenclatura de como se coloca nas escrituras públicas de compra e venda de imóveis. Hoje você se coloca se é dinheiro em espécie, se é dinheiro não sei o que tinha nas escrituras dos imóveis que eu tinha comprado eram essa nomenclatura. Então não tem isso de querer falar que eu comprei dinheiro. Parece que eu peguei uma mala, cheguei lá e comprei um imóvel. Isso não aconteceu. E o que acontece? O meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. Eu tinha uma franquia de uma loja que me dava um complemento mensal além do meu salário de deputado. Eu fui deputado 4 mandatos, 16 anos. Você está falando da Copenhagen, é isso? Da franquia? Então, assim, houve investigação. Ninguém na investigação fala que me deu dinheiro, ninguém fala que eu pedi dinheiro, ninguém fala que eu empregava em troca de voltar uma parte do salário para mim. Não tem absolutamente nada. Nada nessa investigação. Tanto é que ela foi arquivada por questões processuais, mas na prática não teve nada, absolutamente nada. Não tem trabalho como advogado, então? Oi? Não tem trabalho como advogado, então? Eu atuo como advogado em algumas causas, sim, sempre causas privadas, obviamente. Você pode falar exemplo de clientes? Não vou ficar expondo aqui clientes, né, que não cabe no papel de advogado, que sou contratado por alguém para defender uma demanda sua, privada. Obviamente que eu não vou expor o nome de ninguém e vou continuar atuando sempre dentro da lei. Eu sou senador, eu não tenho impedimento para advogar em causas privadas, eu não posso advogar em questões que envolvam aí União, estados e municípios, né? Então, eu abstenho sempre de advogar nessas áreas, mas ainda de forma muito tímida, em poucas ações, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sempre me preocupei, Fábio, de ter uma atividade na iniciativa privada, além da minha atividade no serviço público. Eu sei que isso é temporário, uma hora acaba. Eu não sei até quando eu vou ser senador, né? Eu não sei quando é que eu vou deixar a política, né? Porque pode, em qualquer eleição para frente, o eleitor entender que eu não mereça mais continuar no Senado, perco a eleição, não vou ser com a mão na frente e outra atrás, para começar a correr atrás de um ganha-pão. A Bela pediu, o Graciliano também. É um ofício também. que eu me orgulho muito de ser advogado. Depois também quero. Senador, o senhor falou do caso das rachadinhas que foi arquivado e o senhor chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Não fui nem denunciado, né?
A denúncia foi apresentada. Eles ofereceram a denúncia eles ofereceram vazou a denúncia. na imprensa. Né, e pararam no meio do caminho, mas a denúncia, enfim, chegou a ser não foi nem concluída. Recebida, nunca foi recebida uma denúncia foi concluída. O senhor e mais 15 pessoas, 15 investigados, entre assessores, pela prática da rachadinha. E por uma questão processual, o caso foi arquivado e as provas desse caso não foram analisadas. O mérito das provas não chegou a ser analisado. A direita costuma dizer que o presidente Lula foi descondenado porque na Lava Jato não houve a análise do mérito das provas. O seu caso não foi um pouco parecido? O senhor não foi descondenado no caso das rachadinhas? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma vez, o Ministério Público fez tudo o que tinha que fazer. Investigou, virou do avesso, mais de 12 anos para trás. Encontrou indícios. Vocês, inclusive, participaram desse processo, porque era para ser sigiloso e ficou uma coisa pública. E o que tinha para falar ali foi falado. E assim, mais uma vez, tecnicamente falando, sequer houve o recebimento de uma denúncia contra mim. Nada, nem recebeu, assim, o judiciário nem apreciou aquilo. O que é completamente diferente do Lula, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, no Supremo Tribunal Federal. Aí, por uma questão aqui em cima de geolocalização, né, até era para ser em Brasília, não em Curitiba, anulou-se alguns processos e outros processos anulados por causa de suspeição do então juiz Moro. Mas o seu caso também foi uma questão processual, não de análise de mérito. Mas eu sempre falei assim, não tem problema nenhum de me investigar, pode investigar à vontade, sempre. Nós temos que ser investigados, temos que ser cobrados. Agora, não dá para aceitar gol de mão, né? Senador. Não dá para dizer, eu quero ser investigado dentro da lei. Eu não quero ser investigado né, por alguém que está ali já com a pré-determinação de me condenar por coisa que eu não fiz. Essa sempre foi a minha preocupação. E isso é que é o Estado Democrático de Direito, Bela. Se a gente não tiver respeito às leis nas investigações criminais ou em quaisquer outras, você vai recorrer a quem? É o que está acontecendo agora no Supremo. Você recorre a quem nas decisões do Alexandre de Moraes? Não tem. Mas foi o Supremo, inclusive, que acatou a prerrogativa de foro no seu caso. Sim, e isso resultou no o Lula tinha quem recorrer. Né? Ele foi quando a primeira instância recorreu, ficou preso. Várias delações, bilhões de dinheiro devolvido em função das delações, os acordos de colaboração premiada, o que não tem nada a ver com o meu caso. Senador, mas nesse caso aí dos saques e depósitos na movimentação incompatível com a renda do seu ex-chefe de gabinete? Era compatível. O Ministério Público, Queiroz. Fabrício Queiroz. Do Queiroz. O que acontecia ali? Porque ele chegou a dar várias versões, né? Que ele vendeu, comprou carros e depois que ele pegava uma parte dos recursos para pagar a sua própria campanha, pagar apoiadores. Para pagar minha campanha, não. Olha só, mais uma vez, o que aconteceu ali, que o Queiroz deu algumas versões, né? Mas isso tudo já está arquivado. Sim. Não, mas o que eu posso falar aqui por mim, Graciliano, é o seguinte. Mais uma vez, ninguém nunca falou que me deu dinheiro, ninguém nunca falou que eu pedi dinheiro, ninguém nunca falou que eu empregava alguém pedindo dinheiro de volta, não tive nada a ver comigo. Se ele fazia alguma coisa ali, a minha revelia, e é o que está no papel, o que está nos autos, é o que foi debatido amplamente por toda a imprensa, isso tudo já está arquivado. E vou falar mais, eu acho que o Queiroz foi usado para me atingir, para me perseguir. E tanto é que eu dei legenda para o Queiroz agora, ele é pré-candidato a vereador no município onde ele está morando agora, que é Saquarema. E eu peço a Deus que ele seja eleito, para que ele possa voltar a viver. Porque, em função de tudo que ele passou, ele foi muito injustiçado. Um policial militar, né, que sempre trabalhou de forma exemplar. E andou mandando vários recados que ele estava sendo abandonado, né? Não consegue emprego em lugar nenhum, ninguém quer dar emprego para ele. Mas é uma dificuldade. O senhor empregaria o Queiroz de novo? Olha, eu acho que nem ele quer. Eu acho que ele quer tomar conta da vida dele. Hipoteticamente. Mas o Queiroz era meu segurança, né? Eu tenho segurança hoje no Senado. Eu não preciso de segurança. Ele era chefe de gabinete, né? Não, nunca foi. O Queiroz era um assessor, era uma pessoa que tinha até uma certa liderança política em alguns locais, é uma pessoa muito querida, é um cara muito legal, não conheço alguém que fale mal do Queiroz no trato pessoal. E ele tinha liderança dentro da Polícia Militar, me ajudava, me trazia votos também. E, mais uma vez, eu espero que ele tenha sucesso nesse passo que ele pretende dar na vida dele, já que ele é pré-candidato a vereador em Saquarema, no Rio de Janeiro. Senador, o Queiroz também, em 2005, o senhor concedeu lá a medalha de Tiradentes lá para o Adriano da Nóbrega. O senhor concedeu com essa relação. O Queiroz e o Adriano, e a mãe e a mulher do Adriano ficaram no seu gabinete quantos anos? Te agradeço essa pergunta mais uma vez, porque é mais uma oportunidade de eu, de fato, esclarecer isso tudo. Porque constantemente nós somos... O senhor foi enganado pelo Queiroz? Não fui enganado. Eu vou explicar muito simples. Eu vou tentar ser bastante sintético.
né? Eu sempre defendi policial na minha vida. Vou defender enquanto eu vivo for policial. Todos nós aqui temos que ser gratos aos policiais porque aceitam trabalhar nas condições que trabalham no Brasil inteiro para ganhar um salário incompatível com a responsabilidade do trabalho deles. Então, vou sempre defender. O que aconteceu nesse caso específico? O Queiroz, lá em 2002 ou 2003, se não me engano, conhecia o Adriano, então tenente Adriano ainda, de trabalhar dentro de batalhões da Polícia Militar, de fazer o policiamento ostensivo. Eu conheci o Adriano dentro do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no Rio de Janeiro. Logo na sequência, Graciliano, se vocês puxarem aí, ele foi acusado de ter assassinado um flanelinha, lembra? Numa comunidade lá no Rio. Depois, ele ficou preso por causa disso. E eu conhecia a história dele, que não foi só ele preso, foi ele e as duas patamas que trabalhavam com ele. Se não me engano, eram 10 ou 11 policiais militares junto com eles presos. E eu, como conhecia a história, sabia que eles estavam sendo injustiçados, eu, para marcar a posição, em homenagem ao grande policial que ele sempre foi, eu dei uma medalha de Tiradentes para ele dentro do presídio, dentro do BEP, Batalhão Especial Prisional, lá em Benfica. O senhor levou seu pai, né? E como é que eu conheci a mãe? O senhor levou seu pai, isso aí? Não, nessa não. Eu fui sozinho entregar para ele dentro lá. E para simbolizar o meu apoio, a minha solidariedade a ele e toda a equipe dele. Tanto é que logo depois foram todos inocentados, porque realmente houve uma troca de tiro. Então, em função dessa situação. E nesse momento, Graciliano, o batalhão prisional no Rio estava sendo mudado de lugar. Eles estavam indo para o ponto zero lá em Benfica, onde ficavam presos do Comando Vermelho, traficantes. Eles chegaram no presídio, né, e para tomar água, comer no prato, tinha escrito CV embaixo do prato. A água que eles bebiam vinha do andar de cima onde estavam os traficantes. Então houve uma revolta ali. E a mãe do Adriano e a esposa dele à época eram as líderes que estavam defendendo as famílias de policiais injustiçados, que sempre foi minha bandeira. Eu, nesse momento, trouxe elas para trabalhar comigo, porque tinham uma identificação com o meu tipo de trabalho, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que eu não me arrependo de ter trazido. Agora, não tem nada a ver com o que virou o Adriano depois. Depois, eu acho que, inclusive, foi essa prisão, Graciliano, que deu uma virada de chave no Adriano, que decepcionou ele até a alma, porque ele sempre foi um policial exemplar. Quando passa por uma situação como essa, que fica preso, ele deve nunca me falou isso, tá? Mas ele deve ter pensado o quê? Cara, de matadores de aluguel. Vale a pena, não estou justificando, estou explicando a dinâmica de como é que foram as coisas que aconteceram. Ele deve ter pensado, vale a pena eu ficar me esforçando, colocar minha vida em risco para parar numa cadeia por uma coisa uma situação de trabalho, de serviço, com um marginal armado atirando em mim? O senhor pode ser que tenha... Agora, quando ele vai para um outro lado, né, de buscar coisas erradas, eu não tinha mais o vínculo com ele, mas nem por isso eu queria desonrar a mãe e a ex-mulher dele, que separou da mulher também, porque trabalhavam direitinho no meu gabinete sem problema nenhum. Então não tem essa história de Bolsonaro envolvido com milícia, com um grupo de extermínio de morte. Eu desafio, Graciliano, pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo, aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia, em qualquer lugar do mundo. Mas o senhor foi contra a CPI das milícias, né? Na Assembleia, né? Olha só... O senhor acha que as milícias têm que ser extirpadas totalmente? Ou, como o senhor disse num discurso na Assembleia naquela época, elas podem cumprir um papel... que a opinião pública não entende, às vezes. Em primeiro lugar, só para o nosso público aqui saber, quando eu me referi aqui àquele exemplo da corda, eu não falei de você, Fábio, tá? Você que Obrigado, a sua mãe já deve estar aí. O que esse cara está falando? Vai te enforcar. Não, era um exemplo hipotético do Fábio Van Garten que está aqui me acompanhando. Então, para esclarecer, jamais faria isso, tá, pessoal? Foi só um exercício de raciocínio aqui. Naquela época, mais uma vez, como eu sempre tive uma atuação de defesa dos policiais, eu estou falando de 2005, 2006... Qualquer prédio que tinha 3 PMs e que não deixavam vender maconha na porta do seu prédio era considerado milícia. Então, no contexto que estava surgindo aquilo tudo, é que eu tinha uma determinada postura. Agora, é óbvio que hoje o miliciano é equivalente a um traficante de drogas. Mas o miliciano só chegou a ser equivalente ao traficante de drogas porque se condescendeu com ele no início do GatoNet, né, senador? Vera, você nunca teve alguém que ao longo de 20 anos mudou o tipo de vida que fazia, deixou de fazer o certo para fazer o errado? Miliciano eu não posso ser envolvido, né, numa situação em que a pessoa era uma coisa que eu tinha alguma proximidade com ele, respeitava o trabalho dele, a pessoa depois muda, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Desculpa, isso aí é uma grande injustiça. Então, eu não defendo milícia, nunca defendi né, que haja um poder paralelo para ir extorquir trabalhador em comunidade carente. Se você pegar em votações onde tem áreas de milícia, eu não era mais votado.
Nunca fomos, nenhum Bolsonaro foi mais votado em locais onde tem milícia. Agora, vê como é que é a votação do pessoal. Talvez porque a população entenda que o trabalho que era feito por esses parlamentares desses partidos traria algum benefício para eles. Tudo bem, legítimo, não tem nada de errado nisso. Uma Agora, parlamentar foi assassinada. Agora, não vou acusar alguém do PSOL por ter votação maior numa comunidade onde tem uma milícia de ser envolvido com milícia, porque não tem lógica. Até porque uma parlamentar do PSOL foi assassinada. Não, eu estou falando do Marcelo Freixo, não estou falando da Marielle, não. Mas ela era uma parlamentar do PSOL. Ele tinha muita votação nessas áreas, talvez por causa do trabalho dele, as pessoas se identificavam. E é legítimo, é democrático, não tem nada demais. A gente vai fazer um rápido intervalo, eu sei que está todo mundo querendo perguntar, eu volto já já com a Rosiane. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu. Ou que, já caiu? Que caiu e você sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso, você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo... Olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa em relação ao drama, né? Seria um desafio para você agora, por exemplo, fazer um papel dramático em televisão? Seria, mas se bem que eu acho a comédia mais difícil do que o drama. Eu continuo afirmando isso. É mais difícil você fazer alguém rir do que chorar, sem dúvida. Mas acho importante eu fazer um Brecht, eu fazer um Shakespeare. Claro que é importante. Só que ninguém entende, quer dizer, eu acho assim que o brasileiro, a crítica brasileira e os pseudos intelectuais brasileiros acham que o ator que faz musical e comédia é um ator menor. Eu não concordo com isso, absolutamente. Para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que as duplas não estão achando isso, elas estão super bem. Não? Quem? As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim. Estou dizendo assim, uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não. A gente não tem que acabar com esse pensa bem uma pedestal. coisa, você como cidadão, nós temos preferências. É evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. Quintana, teu conterrâneo, dizia que o paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Né? Se você está num local paradisíaco em que não existe... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. Quem pergunta agora é a Rosiane Kennedy. Vou voltar no tema das milícias, senador, porque fato é que lá em 2018 o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a milícia era uma forma de a pessoa ficar livre de violência, que onde tinha milícia paga não tinha violência.
Fato também que o senhor condecorou um miliciano. Na época não era miliciano, né? Enfim, o senhor diz que na época não sabia que fosse miliciano, mas fato é que ele foi condecorado. Qual é hoje o papel da milícia no Rio? O que é que o senhor faz, então? Porque agora há pouco o senhor disse, não defendo mais as milícias, enfim, não faz essa defesa. Mas o senhor faz o quê, então, e o seu grupo político para o enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro? Olha, primeiro o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, se não me engano, foram mais de 1.000 milicianos presos ou mortos. Ele faz um combate constante às milícias, um aliado nosso, que ante todas as dificuldades busca fazer um trabalho interessante. Mas você quer ver uma coisa, Rosiana? Vocês puxarem aí, a vez que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, teve na Comissão de Segurança Pública no Senado, e que eu mostrei para ele a minha preocupação com o crescimento de milícias. Inclusive, eu falei assim, ministro, algo tem que ser feito porque agora existe a narcomilícia. Já tem o traficante se miscuindo com o miliciano, tem traficante deixando de vender droga, Vera, para começar a explorar o trabalhador na comunidade, é um troço descontrolado, muito perigoso. E aí ele foi fazer gracinha, né? De milícia você entende. Quer dizer, ele próprio, que tinha, sim, a obrigação, como chefe do Poder Executivo da Segurança do Executivo Federal, de combater tráfico de drogas e tráfico de armas, e a venda de drogas é que sustenta, dá o poder financeiro para todas essas quadrilhas, ele que tinha a obrigação de fazer isso. Agora, em relação a isso, o que cabe a gente ao Legislativo é fazer um endurecimento das leis. Não vejo um outro caminho a ser feito, que é o que cabe a nós nesse momento. E, mais uma vez, eu vejo um grande esforço do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, de fazer o combate às milícias e às narcomilícias. Isso aí é um caminho muito perigoso e que, se não tiver o envolvimento de todos, o seu pai Bolsonaro resolver. Errou com essa declaração? Entendi. A declaração de que onde tinha milícia, a população não sofria violência. Essa declaração do Bolsonaro? Isso. Não, eu não concordo com a declaração. Basílio. Senador, não sei se foi esse o contexto que ele falou também, né? Vou continuar nessa página de milícia, funcionários fantasmas, rachadinha, para dizer que no livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva diz que às vésperas de 2018, Bolsonaro e os seus aliados estavam se preparando, né, para lançar candidatura e que, abre aspas, o policial Fabrício Queiroz ficou encarregado de dar um jeito em algumas pessoas que, embora lotadas no gabinete, não davam expediente lá. Eram os funcionários fantasmas do gabinete de Flávio Bolsonaro, na época, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E cabia a Queiroz ajudar a administrar o grupo. A investigação mostrou que entre essas pessoas estaria a Luísa Souza, que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio que era funcionária fantasma mesmo no seu gabinete, apresentou extratos bancários, e também a Daniele Mendonça de Nóbrega, que é a ex-mulher, ela depois virou ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Como é que o senhor se defendeu até aqui ou pretende elaborar novas teses para comprovar que... Mentira de alguém que quer vender livro, né? Que não havia funcionários fantasmas no seu gabinete. Porque aqui a gente tem o caso de uma pessoa que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio. Depoimento, ela fala no livro dela que a pessoa disse que respondeu que jamais eu pedi dinheiro para ela. Ela bota no livro que essa pessoa disse que eu jamais condicionei ela a ser empregada para me devolver dinheiro. Isso ela bota no papel. Aí o livro esquece de falar, né, que eu não tive responsabilidade nenhuma, se é que isso aconteceu. Eu lamento que ela queira aí a todo custo vender o livro dela, né, que seja bem sucedida, mas está totalmente furada essa informação dela. O senador, em relação... Claro que trabalhavam. Claro que trabalhavam. O que a mãe do Adriano fazia no seu gabinete? Mesmo assim, falei aqui no início, Graciliano, tanto a mãe quanto a ex-mulher tinham esse trabalho junto a famílias de policiais. Eu fiz comissões especiais na Assembleia, eu presidi... Mas não ia para o gabinete, ficava na rua? Não trabalhava, ia no gabinete algumas vezes, trabalhava na rua algumas vezes, trabalhava nos batalhões algumas vezes, fazia reuniões para mim com familiares algumas vezes, um trabalho de assessoria. Eu na Assembleia, quando era deputado, eu criei uma comissão especial para a reintegração de policiais expulsos injustamente. Foram quase 20 policiais militares que, com esse trabalho, e junto com a ajuda delas, eu consegui reintegrar, porque eram os mais absurdos. O policial era excluído porque tinha um homônimo dele que era acusado de um crime. Naquela época, né, vamos dar uma resposta para a sociedade, vamos expulsar o PM, né, vamos descartar o PM e depois ele corre atrás dos direitos dele. Então, nesse cenário que eles trabalhavam comigo, de defesa de policiais. Em relação à eleição de 2026, uma das maiores preocupações do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido o foco no Senado, necessidade de aumentar a bancada no Senado.
O senhor já tem dito que vai ser candidato à reeleição, mas tem muitas especulações de que ele pode lançar 2 candidatos por estado, que no Rio de Janeiro lançaria inclusive o senhor e o seu irmão Carlos Bolsonaro, e aqui em São Paulo o deputado Eduardo Bolsonaro. O que disso tudo é real? Qual a expectativa que o senhor tem em relação a uma bancada bolsonarista no Senado a partir de 2027? Vera, é um foco importante dele, porque hoje nós somos minoria no Senado Federal. E eu não tenho dúvidas de que todo esse processo que está acontecendo com ele, que a consequência natural e óbvia é o grande fortalecimento dele, a sensibilização das pessoas com a liderança política que ele é, e vai influenciar muito nas eleições para Senado em todos os estados. Então é um caminho natural, né, já que há uma posição do presidente Bolsonaro de dizer o seguinte: olha, nos estados onde eu entender que há melhores condições, dos 2 senadores, pelo menos um vai ser indicação pessoal minha e o outro a gente vai conversar para ver qual é o melhor nome para compor. Então, em São Paulo, é um caminho natural, o Eduardo, pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo, foi o deputado federal mais bem votado da história do estado de São Paulo, que ele possa ser um candidato, né? Essa é a pretensão que eu acho que é natural, a senador em São Paulo. No Rio de Janeiro, hoje a gente tem as vagas que vão ser em disputa em 2026, é a minha e a do senador Carlos Portinho, que é um brilhante senador também, e tem também o governador Cláudio Castro, que já manifestou a sua intenção de ser candidato ao Senado, né? Se o cenário também estiver favorável a todos nós lá na frente. Então, assim, eu acho difícil uma construção de 2 nomes, Flávio e Carlos Bolsonaro, essas 2 vagas no Senado. O caminho mais natural, obviamente, é se o Carlos vai disputar agora uma eleição de vereador no Rio, a expectativa de que tenha uma boa votação, mas o caminho natural dele, a princípio, é disputar, né, se for o caso, o deputado federal. E essa ênfase no Senado se justifica pela vontade de aprovar uma anistia a condenados do 8 de janeiro, eventualmente, como o presidente defendeu na Avenida Paulista, e também a questão de impeachment dos ministros do Supremo? Olha, com relação à anistia também, óbvio que a gente tem essa preocupação de ter, tanto na Câmara quanto no Senado, um ambiente favorável a se fazer justiça. Alguém que está sendo injustiçado nesse momento e está sendo, do meu ponto de vista, tirado de eleições no tapetão, o que não deveria acontecer num Estado democrático de direito, nas condições que ele foi condenado à inelegibilidade dele. E com relação ao impeachment de ministro, eu sempre busquei o diálogo, sempre busquei, Vera, construir pontes. Eu acho que não é o caminho você colocar cabeça de ministro na bandeja, né, para satisfazer aí a raiva que muitos acabam tendo em função de tudo o que está acontecendo. Não acho que é o caminho saudável. Então, assim, eu acho que vai depender muito de como é que o Supremo vai se colocar nesse momento em especial para retomar a normalidade, porque assim não é a nossa vontade. Mas se continuar as coisas do jeito que estão, Vera, ao invés da pauta principal lá em 2026 para a presidência da República, para Senado, ao invés de ser segurança, ao invés de ser hospital, transporte público, emprego, vai ser impeachment de ministro. A gente precisa chegar nesse ponto, a gente tem que trabalhar com força para que não chegue nesse ponto. Só lembrando que em Datafolha, senador, o último Datafolha, 55% das pessoas ouvidas acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Então, talvez esse apoio popular não seja assim tão grande quanto na bolha bolsonarista. Você tem que combinar com os institutos de pesquisa, né? Porque a pesquisa agora, pela primeira vez do Paraná Pesquisa, apontou o Bolsonaro numericamente na frente de Lula. Não, estamos falando de coisas diferentes. Não, você está falando da aprovação do presidente Bolsonaro. Uma intenção de voto é outra percepção em relação ao golpe. Não, você falou de um instituto, né, que eu tenho todas as suspeitas com relação a ele, a isenção dele, mas eu estou falando de um outro instituto que recentemente acabou de mostrar que pela primeira vez na história, o Instituto Paraná Pesquisa, mostra o Bolsonaro na frente do Lula numericamente, num cenário de primeiro turno e de segundo turno. E o que a gente está vendo na rua, a gente não pode negar. A realidade está saltando aos olhos de todo mundo. Acho que não tem como alguém falar que o Bolsonaro está sem apoio popular. E eu acho que, em função disso, isso é incompatível com essa outra pesquisa que você me disse, porque se alguém considera que o Bolsonaro queria dar um golpe, não tem porquê. A maioria hoje está falando que prefere Bolsonaro a Lula. Mas, senador, né? Sobre o golpe, né? Voltando um pouco a esse narrativa tema, de golpe dela. O seu pai, o senhor, colocou aqui, insistem nesse argumento de que
não tinha tanque na rua, gente com arma, então não existia golpe. Mas o que a investigação da Polícia Federal deixa clara, inclusive com os depoimentos de integrantes das Forças Armadas, é que o presidente Bolsonaro, à época, pretendia usar decretar uma GLO, um estado de sítio, ou seja, usar o poder da caneta presidencial para dar esse golpe com a chancela militar. Tanto que o Freire Gomes fala de pressões que sofreu e integrantes da caserna também relatam. Falei com vários integrantes do alto comando que falam que o Freire Gomes, inclusive, não dormia e que era chamado constantemente ao Palácio da Alvorada, onde estava o seu pai, depois da derrota e naquele processo de depressão. Então, essa versão não é um pouco fatigada? Não existe outros meios de se dar um golpe além de armas e tanque nas ruas? E não foi esse meio, um golpe com a caneta presidencial, que o seu pai tentou dar, como apontam as investigações da PF? Só se for um golpe via WhatsApp lá de Miami, né? Deve ser esse o golpe que está se referindo todo mundo. Ela está falando de reuniões quando ele ainda era presidente. De coisas que sempre vão passar por onde? E debate de documentos com abertura... Estado de sítio, estado de defesa, GLO, um monte de coisa. Ele tem que passar não tem que passar pelo Congresso Nacional? Se for um golpe, não necessariamente. Você não pode discutir uma PEC, mas você não pode discutir uma PEC para mudar os critérios de idade para alguém ser ministro do Supremo. Você não pode discutir uma PEC sobre o limite de mandato. Uma PEC é uma coisa e medidas excepcionais são para impedir um presidente eleito democraticamente de assumir é diferente. São instrumentos, Bela, constitucionais que tem que passar pelo crivo do Congresso. Não, que ninguém faz nada sozinho. Um instrumento regular do Congresso. Essas medidas são excepcionais. 4 anos de mandato, ele nunca tentou fazer isso. Foi embora para os Estados Unidos, resignado com o resultado, com a forma como aconteceu as eleições de 2022. Senador, não tem a menor condição, não para de pé, não tem como querer impor um crime impossível, Graciliano, a uma pessoa. Mais uma vez, não tem como, ele está fora do Brasil. E cabia ao Lula impedir que acontecesse o 8 de janeiro, porque ele era o presidente da República, ele tinha escolhido um GSI muito experiente, já tinha sido ministro do GSI em outras oportunidades, e invadiram o Palácio do Planalto. O senhor está falando de duas coisas diferentes. Só para comparar, eu era deputado, eu cansei de ver manifestação de black bloc na porta da Assembleia do Rio, em que chegava o batalhão de choque com 50, 100 homens e dava conta do recado com caras armados de coquetel molotov, com um pedaço de pau, com tudo que você possa imaginar de artefato para machucar policiais militares, e não acontecia nada. Agora, você quer me convencer que o Palácio do... Vou falar só do Palácio do Planalto, que a competência de segurança é do GSI, é lá do batalhão da Guarda Presidencial, que ninguém sabia do que estava acontecendo e todo mundo conseguiu entrar lá e quebrar daquele jeito todo. E o Supremo e o Congresso, que eram de responsabilidade da polícia do DF. Eu estou dando exemplo só do Palácio do Planalto. Mas é porque é o mais conveniente para o senhor, porque os outros eram polícia do DF, senador. Eu estou falando que eu vi um batalhão de choque da PM do Rio resolver um distúrbio... E por que o da choque do Ibanez e do Anderson Torres não fez isso? Um distúrbio muito mais violento do que foi o que aconteceu. E, na verdade, a polícia do DF mandou o pessoal descer. Por que o Lula fugiu para Araraquara, então, no sábado, antes de improviso? Por que ele saiu de Brasília? Aqui não fugiu. Fugiu de Araraquara? Você pega Você pega o plano lá de voo dele, ele saiu correndo daqui. Ele foi a Araraquara, dia 8 de janeiro, para manifestar solidariedade a uma enchente que tinha tido lá no final do ano passado, num lugar onde os ministros já tinham ido. Quer dizer, ele foi para lá para sair de Brasília, é o meu convencimento. Podia ter sido evitado o 8 de janeiro. É uma farsa essa viagem dele? Você está dizendo isso? Eu acho que foi inventada essa viagem, não tem nem dúvida. O senhor tem prova disso? Não, é o meu entendimento. Se ele está aqui, o que ele foi fazer num sábado para domingo, em Araraquara, um local onde os ministros já tinham ido prestar solidariedade, dar todo o suporte que deveria ter sido dado à Prefeitura, né, para combater as consequências do Mas o que o senhor está dizendo é que, então, que ele como tivesse armado esse 8 de janeiro? Eu acho que ele saiu daqui torcendo para acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não é meio inverossímil essa versão? Não acho inverossímil, não acho bem inverossímil. Não é meio irresponsável? Eu acho bem inverossímil. Foi o que nós vimos aqui na CPMI, inclusive. Discutimos muito isso, é porque a imprensa não gosta de repercutir as coisas quando a oposição trazia com várias evidências de que podia ter sido evitado o 8 de janeiro. Não dá para colocar na conta do Bolsonaro o 8 de janeiro, gente. Pelo amor de Deus. Aqueles apoiadores eram de quem? O cara fora do país, os comandantes de Exército e Marinha Aeronáutica nomeados pelo Lula já no cargo, os movimentos estavam esvaziando no dia 5, 6 de janeiro, quer dizer, a notícia era que quem promoveu o quebra-quebra aqui no dia 8 de janeiro chegou de ônibus no sábado, na sexta e no sábado anteriores. Senador. E que era monitorado pela BIM, eles lá informavam via WhatsApp as autoridades, todos aqueles do plano escudo,
que tinham ali a responsabilidade, cada um com um local, com o Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes. Estava tudo esquematizado para evitar que acontecesse isso. Eles sabiam, tinham as informações e não fizeram nada. Vou voltar com você, Graciliano, depois do intervalo, tá bom? Não, depois do intervalo. O pessoal aqui está tão concentrado que nem me ouve. Gente, agora a gente precisa fazer o intervalo. Eu volto com o Graciliano daqui a pouquinho. Inovação que conecta. Bradesco. Mas eu acredito que existe outra vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas da minha vida atual já viveram comigo em outras vidas, pela afinidade que a gente tem. E eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de viver. Mas em algum momento você achou que a morte estava ali batendo na sua porta? Porque você passou por situações, você teve um Covid, foi tudo tranquilo, né? Até onde eu vi. Você teve um avião com você que quase caiu. Ou que, já caiu? Que caiu e você sobreviveu. Teve uma história de um sequestro também, uma coisa que estava no seu livro. Enfim, em algum momento você... Não, 8 pessoas invadiram meu sítio armados. E aí, diante dessas situações, só para concluir, você acha que a sua espiritualidade, se ele te ajudou a lidar com isso? Você sentiu que a morte em algum momento ali te rondou e a religião te salvou? Eu nunca tive medo da morte. Porque existe outra vida além dessa, na minha opinião. Eu estou aqui cumprindo olha, você vai nascer dia tal, vai morrer dia tal. Procure fazer o melhor que você puder. Porque eu acho que a gente vem à Terra para pagar dívidas de outras vidas. Isso é o que eu aprendi. Super importante na carreira de uma atriz fazer drama. Eu é que tenho todas as veias cômicas, eu gosto de comédia, né? Eu adoro comédia. O meu primeiro personagem na vida foi de comédia, quer dizer, eu tenho essa queda para comédia. Eu não sei nem se eu sou uma ótima atriz dramática, porque eu fiz pouca coisa em relação ao drama, né? Seria um desafio para você agora, por exemplo, fazer um papel dramático em televisão? Seria, mas se bem que eu acho a comédia mais difícil do que o drama. Eu continuo afirmando isso. É mais difícil você fazer alguém rir do que chorar, sem dúvida. Mas acho importante eu fazer um Brecht, eu fazer um Shakespeare. Claro que é importante. Só que ninguém entende, quer dizer, eu acho assim que o brasileiro, a crítica brasileira e os pseudos intelectuais brasileiros acham que o ator que faz musical e comédia é um ator menor. Eu não concordo com isso, absolutamente. Para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que as duplas não estão achando isso, elas estão super bem, não? Quem? As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim. Estou dizendo assim, uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não, a gente não tem que acabar com pensa bem uma coisa, você como cidadão, nós temos preferências. É evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. Quitana, meu conterrâneo, dizia que o Paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. Quem pergunta agora é o Graciliano Rocha. Senador, no bloco passado, o senhor voltou a falar do crime impossível que seria um golpe de Estado. O relato do Mauro Cid, conhecido até agora, é que o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do seu pai, chegou lá com uma minuta depois da eleição. Os generais, eles foram, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha foram consultados sobre aquela minuta. Para usar a analogia que o senhor mesmo usou do negócio da preparação da corda para enforcar, isso não é preparar o crime, não? De forma alguma.
Isso juridicamente não para de pé de jeito nenhum, Graciliano. Como não para de pé a prisão do Felipe Martins. O cara está preso, acusado de ter tentado fugir do Brasil, e quando todas as provas, inclusive informações das companhias aéreas, mostram que ele foi para um estado aqui no Rio Grande do Sul. Como está errada a questão do Câmara também. O coronel Câmara, a defesa dele já cansou de falar, houve um encontro lá em final de 2022, na casa do senador Ciro Nogueira, com o coronel Câmara, Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro, para tentar distensionar as coisas, e você quer me convencer que ia se dar um golpe? Não, eu não quero convencer, não. Quem falou isso não foi você. As pessoas querem... Como é que se convence que alguém quer dar um golpe quando se busca o diálogo com o ministro do Supremo? Sempre foi a postura dele, de distensionar. Mais uma vez, me aponte um ato, do presidente Bolsonaro fora da Constituição. Nenhum. Nossas manifestações, Graciano, sempre foram pacíficas. E vou te contar uma outra coisa que ninguém falou aqui ainda. Senador... Nesses outros... Por que o Mauro Cid está tentando prejudicar seu pai, senador? Não está tentando prejudicar nenhuma. Inclusive, o que a gente vê dos áudios que vazaram dele é que ele reclamando que o que ele está colocando no papel não é aquilo que está sendo noticiado, que nunca falou de golpe, que era obrigado, Vera, era ali estimulado a falar coisas que ele não queria ou que ele não sabia. Agora, que o Alexandre de Moraes é a lei. Olha que gravidade, isso ninguém está falando. E o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista? Olha, eu vou te contar outra coisa também. Eles também foram pressionados a dizer o que disseram? Eu acompanhei a apuração da votação do lado dele. Do Freire Gomes. Do lado do Freire Gomes. Que o Braga Neto pediu para insuflar. Todo mundo ficou triste ali com o resultado. Esse negócio foi depois, né, senador? Eu fui embora. Foi depois isso. Inclusive, na hora que estava acontecendo ali a apuração, eu fazendo os cálculos, já estava falando, tá difícil, faltam uns votos ainda de alguns estados onde a gente, em tese, é mais fraco. E foi ali uma sensação, teve aquela tristeza e acabou, não teve essa tratativa. A gente está falando de reuniões que ocorreram no mês de novembro, depois disso, senador. Sim, eu tô falando. E que o general Freire Gomes teria dito que se o presidente Jair Bolsonaro insistisse naquele caminho, ele teria de dar a voz de prisão a ele. O senhor acha que isso não aconteceu? Eu acho que não. Ele teria que motivo para inventar? Ele também está com medo do Alexandre de Moraes, até o general? Pode ser que sim, não sei. Eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais cogitou tentando dar golpe em lugar nenhum. E, mais uma vez, todas as evidências mostram exatamente que ele, apesar de não ter passado a faixa simbolicamente para o Lula, ele foi embora do Brasil, irresignado, e as coisas continuaram aqui no Brasil. Resignado ou irresignado? Irresignado, né? Chateado, desmotivado. E quem está irresignado é que não se conformou, que está pretendendo fazer alguma coisa a respeito. Mas no sentido que eu estou querendo falar esse, de que a pessoa ficou... Quem não ficaria abalado, né? Com o resultado das eleições, né? Enfim, e não só com o resultado, mas com a forma como aconteceu nas eleições. Em meio a esse estado de espírito, o senhor falou assim, que pensar, discutir alguma coisa não configura um crime. Então, é certo afirmar que o governo Bolsonaro estudou uma possibilidade considerada legal para que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não fosse empossado? Não. Não é certo e a realidade se impõe, Basília. Nem legal, nem ilegal. O que aconteceu? O Lula tomou posse. Quem era o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023? Era ele. Então, assim, alguém que pensa em fazer alguma coisa, nem tentou, eu estou falando sempre em tese aqui, alguém que pensa em fazer alguma coisa, fez algum gesto no sentido de tentar implementar, o fato é que não foi nem tentado e nem aconteceu. Entendeu? Esse é o ponto. Parece que se fica usando a Polícia Federal para investigar coisas que nem crimes são. Então, uma perda de tempo agora. É a forma que se encontra, enquanto nós estamos aqui discutindo isso, o Brasil está aí desmoronando. A Bolsa do Brasil é a pior para ser investida em todo o mundo. A preocupação geral de grandes empresários que não estão fazendo os investimentos que fariam. O presidente Bolsonaro deixa a casa toda arrumada, 54 bilhões de superávit de um governo para o outro, algo que nunca aconteceu na história do Brasil. Superávit? Superávit, 54 bi de superávit, contas positivas. E eu ainda sou obrigado a ouvir o ministro Tachad fazer fake news de que pegou o Brasil quebrado, com a situação fiscal do Brasil completamente descontrolada. Isso é uma mentira descarada. Precisou ser aprovada uma PEC da transição porque não tinha dinheiro nem para terminar o ano. 200 bilhões de reais. E não tinha dinheiro nem para terminar 2022 ainda. Eu vou ter contra essa PEC porque a consequência vai chegar para o Brasil. A gente já viu esse filme acontecer com os mesmos personagens. Velho. O que ele está fazendo agora com estatais, ameaçando a Vale de toda hora de trocar presidente, de querer botar um pau-mandado dele lá, que já fez besteira no passado.
O Lula parou no tempo. E por que o senhor acha que o Congresso tem aprovado a maioria dos projetos do ministro Fernando Mudou o presidente, a expectativa de poder, obviamente, já fala mais alto para aqueles que são mais sensíveis a fazer gestos e aproximar do próximo governo. Não estou falando que eu concordo, mas é a realidade na política. E como o senhor vê partidos que foram no governo Bolsonaro e que estão no governo Lula, republicanos, PP? O eleitor nosso, Vera, tem a tradição de votar na pessoa e não no partido. Óbvio que o partido é uma referência para o eleitor. Mas você vê, não tem um partido de porteira fechada que vota tudo com o governo. Como no União Brasil não é assim, o Republicano não é assim, o Partido Progressista não é assim. Dentro do PL tem gente que vota com o governo. Quer dizer, acaba ali, em determinados momentos, alguns colocando o interesse pessoal dele na frente do interesse partidário, na frente daquilo que a gente, o partido, entenda que é melhor para o Brasil. Senador, como é que o senhor está vendo o governo Tarcísio aqui, senador? Houve, nesse último ano, alguns momentos mais tensos entre o governador Tarcísio e o ex-presidente Bolsonaro. Houve algumas críticas. Muitas vezes os bolsonaristas acham que o Tarcísio é muito centrista em algumas situações, dialoga demais, conversa demais com Lula e por aí vai. Na sua avaliação, o Tarcísio é um bolsonarista puro sangue ou tem que deixar um pouco um pé atrás com ele? Eu sou um fã incondicional do governador Tarcísio. Está fazendo um trabalho excepcional aqui no Estado. Está mostrando como é que um governo liberal, que não interfere na concorrência, que não tenta se meter onde o Estado não é importante, como é que o Estado cresce. E, sem dúvida alguma, é um excepcional quadro dentro desse espectro de direita da política. Eu mesmo já cansei de ir a público e sinalizar para aqueles que consideram uma posição minha, Fábio. Inclusive, quando houve lá aquela situação que o Lula elogiou o Tarcísio, eu ainda falei, olha, elogiar ministro do Bolsonaro é fácil, difícil elogiar ministros do Lula, porque o Tarcísio estava sendo atacado por algumas pessoas que, em tese, são ali da nossa base, a meu ver, de forma injusta. Então, acho que o Tarcísio é uma grande revelação da política brasileira e que tem que ser preservado, tem que ter o nosso suporte, porque eu acho que ele vai muito longe ainda. O que ele deveria disputar em 2026, na sua avaliação? Reeleição? Olha, o caminho natural do Tarcísio é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Só que, mais uma vez, a política muda como nuvem. Diga, Bela. A gente tem que esperar o que vai acontecer mais na frente para saber qual vai ser aí até a sugestão do presidente Bolsonaro, caso não possa ser ele o candidato. Eu quero falar de um caso em que o PL, o seu partido e o partido do ex-presidente Bolsonaro se uniu ao PT, que é na cassação, nesse pedido de cassação do mandato de senador do Sérgio Moro. Existiu um compromisso do ex-presidente Bolsonaro com o Moro de não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral caso o Moro vença e seja absolvido na primeira instância desse processo. Esse compromisso vai ser honrado? E como que o senhor vê essa união do PL e do PT em busca da cassação do Moro? Olha, Bela, primeiro que essa ação não é do PL do Bolsonaro, é o mesmo partido, mas é uma iniciativa do PL regional. É o PL do Estado do Paraná que tomou essa providência que eu acho errada. Eu achei errada e já manifestei para as nossas lideranças do Estado que deveria sim ter desistido dessa ação ou se comprometer já de antemão, após o julgamento que está para ser encerrado no TRE do Paraná com relação ao Moro, de o PL não recorrer. Porque é isso, acabam usando uma narrativa contra o partido inteiro por causa de uma situação específica do Paraná, mais uma vez, do meu ponto de vista, errado. Ainda mais pelos fundamentos que estão sendo alegados de que ele teria abusado na pré-campanha, de alguma forma se beneficiado com isso, a disputa teria sido desequilibrada. Isso é completamente sem pé nem cabeça. Eu acho um erro político e um erro jurídico o PL do Paraná ter entrado com essa ação. Senador, obrigada. Nosso tempo acabou. Agradeço pela entrevista. Bom, Vera, eu que agradeço aí a forma respeitosa com que eu fui tratado aqui. Espero ter sido da mesma forma com todos vocês. E eu não poderia deixar de convidar todos aí para no dia 21 de abril, às 10 da manhã em Copacabana, estarmos juntos com mais um ato de defesa da democracia. Obrigada. Bom, é isso. Nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer ao senador Flávio Bolsonaro pela entrevista, agradeço também a bancada que dividiu os trabalhos comigo. Basília Rodrigues, Bela Megali, Fábio Zanini, Graciliano Rocha, Rosiane Kennedy e Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência semana a semana. Como a gente rotula um programa que uma semana traz a historiadora Heloísa Starling para falar do golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura de 21 anos no país, e na semana seguinte entrevista ao vivo um senador da direita, filho de um ex-presidente que muitos apoiam e que outros execram. O Roda Viva completa 39 anos em setembro.
E o que explica a longevidade e a relevância de um programa de 1 hora e 45 minutos de duração, que vai ao ar na TV aberta, às 10 da noite de uma segunda-feira, é o fato que ele fala para todos e com todos, sempre pautado pelo dever do jornalismo, ser crítico, questionador, apartidário, independente e defensor da democracia. O Brasil perdeu no último sábado o escritor e ilustrador Ziraldo, aos 91 anos de idade. A seguir, a gente vai reexibir o Roda Viva com ele, que foi ao ar em 1999. E na próxima segunda-feira, recebemos aqui no centro da nossa roda, Davi Copenau Yanomami, uma das maiores lideranças indígenas do país. É isso, pluralismo é aqui. Eu espero você e até lá. Inovação que conecta. Bradesco.